facilitar o caminho. Se você ficar pensando só, não, eu vou ser feliz só a hora que eu quitar esse carro aqui. Eu só vou ser feliz a hora que eu comprar minha casa. A hora que eu vou ser feliz só quando meu filho formar. Então, são o tipo de pensamentos que eu acho que você passa, de sua vida passa em branco. A felicidade tem que ser hoje. Por que não pode ser hoje? Por que depende de... Então, a mesma coisa, você quer o sucesso? O gostoso é você não pular as fases e ir passando por tudo, os perrengues também, sabe? Olá, pessoal, estou com um convidado aqui muito especial. Conheci o Cássio na academia, né? A gente Verdade. fazia academia e ao mesmo tempo batia papo de empreendedorismo. Na hora que a gente olhava lá, o tempo já tinha passado. Às vezes nem malhava direito, mas a resenha ficava, né, Mas Cássio? era bom, né, cara? Não, é verdade. A gente até podia juntar novamente, porque era um grupo seleto ali. Aquela turma era boa demais, né? É, turma boa, e a gente acabava que fazia academia, que muita pra gente aí sofrimento, se tornava os melhores momentos do dia. A gente chegava lá, a gente encontrava com os amigos, a gente dava muita risada, né? Era muita brincadeira. E malhava também, treinava também, né? Não deixava de treinar. E acabava de fazer o network, indicações, então várias oportunidades ali surgiam durante daquele processo, né? Da academia. A pandemia veio, encerrou, né, no início ali com isso. E a gente precisava de fazer novamente, cara, que era muito E bom, era eu tenho muita divertido demais, né, saudade. Cássio? É, muito Era divertido. divertido que a gente... É uma resenha saudável, né? Uma Verdade. brincadeira saudável. No final tinha uma corridinha no morro, né? Porque a corrida no morro era só pra colocar a tampa, né? Era só pra gente chegar em casa suado, mas não, hoje foi pesada. Era só pra reclamar um Morri, pouquinho. mas tô vivo, né? Porque tudo pode ser só com bar de flores, né? Tem É. que ter os espinhos também. E tinha um detalhe, né? Quando o UOL não passava a ficha, você passava a ficha pra gente. Você já era experiente no assunto, né? Porque eu comecei lá, vocês entraram depois, né? Eu tava com ele já, então acaba que você vai pegando ele um ritmo de treinamento. E antes tinha o D60. É. Você mandou um abraço pro UAU. Tinha o D60 lá na Profit. Aí era um misto, tinha homens, mulheres, eram várias pessoas e dificilmente fazia aparelho, né? Era mais aeróbico, fazia subir o morro, né? Que tinha um morro lateral lá, subia o morro, fazia abdominal, era funcional, né? Um exercício funcional. E depois foi moldando, começou a se mudar o grau de dificuldade, muita gente deixou de ir, começou a afastar um pouco, né? E foi ficando alguns ali. E esses um foi eu. Porque realmente eu falo assim, quando você vai fazer atividade física, muita gente começa animado, entusiasmado, passa um pouquinho e ela perde esse entusiasmo. Ou porque não atingiu o objetivo de emagrecer ou de ficar forte. Mas se você conseguir perceber a disposição que você tem quando você treina, se conseguir perceber os seus resultados, começar a comparar resultado de exame e começa a melhorar É tudo, verdade. se emagrecer, se ficar forte, é lucro, sabe? Eu comecei a olhar para a questão de academia, de atividade física. Para mim é a mesma coisa da rotina que eu tenho que tomar banho, escovar dente, me alimentar. Então, para mim, eu não consigo ficar sem atividade física. Muitas vezes você não consegue manter aquele ritmo por causa do trabalho, essas coisas, você não consegue manter aquele ritmo que a gente tinha naquela época. Né, porque era praticamente diário, né? Que a gente fazia. Mas por exemplo, hoje eu não consegui. De manhã eu vou à noite. Então eu vou fazendo, sabe, esse tipo de. Eu não deixo de ir. Eu não vou todos os dias, não tem como, mas pelo menos 3 a 4 vezes por semana eu faço atividade física. Não faço dieta. Tem isso também. Muita gente reclama da atividade física não fazer resultado, mas também não faz dieta. No caso, Sou Joe. sou Joe. Porque não, a gente já faz para não ter que fazer, entendeu? A gente treina para não. Mas enfim, a disposição é outra, né? Quando você faz atividade física é outra disposição. Até você resolver as coisas do dia a dia, os problemas do dia a dia, você tem mais tranquilidade, mais equilíbrio para poder resolver. Muitas vezes a gente já fica chateado ou com raiva de alguma coisa. Na academia também você consegue extravasar isso, Dá uma sabe? desabafada, Dar uma né? desabafada. Quando acontece, igual por exemplo foi o nosso caso, né? De ter uma interação de turma, de se treinar com uma dupla, ele é mais saudável, eu acho, mais gostoso de fazer.
Até dar o tempo certinho. Enquanto um tá treinando, o outro tá descansando. É. Então você faz aquele rodízio dos Eu, equipamentos. eu tava acostumado com academia, assim, ia lá, eu sozinho, né, fazia a ficha, ou então com o personal, e às vezes, cara, tinha outras pessoas ali do lado ali, só comentava, ficava por isso mesmo. Sim, E eu fui lá por causa de network, eu tava no BNI, conheci o UOL, verdade. falei, UOL, vou começar lá na sua academia. Aí encontrei com o Marquinhos, aí eu cheguei, encontrei eu, você, o Marquinhos, tinha O Túlio, o Túlio, né, doutor Túlio doutor também. Túlio Valente. Aí, cara, aquilo ali virava um bate-papo Tinha o legal. Henrique também, O Henrique também, o fotógrafo. fotógrafo, né? Teve um resultado fantástico com o emagrecimento, né? Sim, E nós sim, começamos o bate-papo falando de saúde, né? Que é uma das coisas que o empresário tem que preocupar muito. sim. Mas quem nos ouve aqui parece que a gente vai falar de saúde, né? É, Mas o tanto de negócio que a gente observava ali dentro acontecendo, né? E foi onde que eu te conheci como, né, empreendedor, empresário. sim, E, né, não sabia, inclusive, que você é filho da Lúcia, que é amiga da minha mãe. sim, Elas verdade. são amigas lá no Grande. Sim, E depois eu fui descobrindo que eu te conhecia, né? Conhecia a sua família, né? verdade. Eu também não sabia, né, da sua empresa, eu não sabia A gente foi descobrindo ali, né? E a gente foi fazendo amizade e cada um foi Foi fazendo contando pro amizade, outro. cada um numa área diferente. É, Ficou interessante, né? bem interessante. E, E eu queria te perguntar, né, por exemplo, eu sei que você tem vários ofícios, né? Vários empreendimentos, né? Vamos dizer assim. E, né, eu sei um que, quando eu descobri, eu achei fantástico, né? Empresário do Thales, né? sim, o Do Thales Thales Maia. Maia. Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que despertou, né, essa questão, assim, dele ir pra cantar e tudo. Eu sei também que isso tem a ver com a família também. O pessoal aqui Sim. vai ouvir também a história completa, né? Então, o Thales é meu filho, né? Muita gente não sabe. O Thales é meu filho e eu Parece, comecei. irmão, que você é bem novo, né? Então, quando ele nasceu, eu tinha 20, ia completar 21 anos. 21 anos. Então, nossa diferença de idade no início parecia até menos, né? Vai passando o tempo, o cabelo vai branqueando e tal. Não tanto. Mas o Thales, quando ele foi com volta de 10, 11 anos de idade, ele começou a manifestar sobre questão de musical, assim, começou a aflorar nele essa questão musical. E a gente ia pra roça, ia pra casa dos amigos. Foi na época que o Bruno Marrone lançou um DVD acústico, um CD acústico que estourou, que dormia na praça, você lembra Ah, disso? lembro. Então foi nessa época. Então a gente chegava nos lugares, eu sempre escutando esse tipo de música no carro. Eu era fã, né? Sou fã do Bruno Marrone e tudo. E ele manifestou a vontade, eu pensei, então eu vou te colocar na aula de violão, você quer? Ele quer. Aí nós colocamos ele na aula de violão e eu pensei, o Tarzi vai aprender a tocar violão. Ah, nós vamos chegar no sítio, ele tocando violão e eu cantando, olha que maravilha. E o plano era perfeito. Aí, passou 3 anos. E ele, na aula de violão, e que dias que tocava, ele morria de vergonha. Não tocava perto de ninguém. Muitas vezes, Tá beirando 15 anos já. sim, beirando 15 anos. E ele ia lá naquele sofrimento, que não queria cantar perto dos outros. Na verdade, eu nem sabia se ele estava aprendendo alguma coisa, porque ele ficava na dele. Aí um belo dia eu fui num evento em Lagoa da Prata e conheci uma dupla sertaneja lá, chama Bruno e Saulo. Chamava porque eles separaram depois. É Bruno e Saulo. E eu comecei a abraçar a causa deles, eles estavam no início, e dois meninos, gente boa sabe, e com uma pegada legal. Era aquela época do sertanejo universitário surgindo. Eu fui e comecei a trabalhar a dupla aqui na região, sem conhecer contratante, sem conhecer a casa noturna, eu comecei a buscar. E chegou assim, eu lembro que no primeiro mês eu consegui fechar uns 6 shows pra eles aqui na região. Eles ficavam hospedados lá em casa. Aí Que bacana isso aí. eu ia trabalhar e eles ficavam lá com o Thales. Você conheceu porque eles estavam tocando um evento que você Eu fui estava. numa festa de aniversário de um Eles amigo meu em estavam Lagoa da tocando lá e Prata. você viu, "Ó, esses caras são bons." Sim, aí eles me convidaram pra um show com banda, porque lá no aniversário eles estavam só voz e violão ali, Uhum. forma informal, né? Me chamaram pra um show deles, com banda completa e tudo. Eu fui e gostei muito. E eu pensei, eu vou dar uma força para esses meninos lá em Divinópolis e na região. Então eu já conhecia, por exemplo, o Juninho lá do Hangar. Aí eu já fui lá conversar com o Juninho, nós fizemos um teste e tal. Era o Jonas Babilônia. Enfim, tinha alguns empresários que eu conheci assim, mas não tinha nunca feito negócios assim. E comecei a apresentar esses meninos. E eles começaram a fazer, comecei a trabalhar, eles tinham gravado música própria também, que é muito legal.
E eu comecei a ir nas rádios da região, comecei a fazer esse trabalho de divulgação. Eh, Eles depois foram para Uberlândia também, aí eu fiquei sabendo que tinha outra pessoa lá ajudando eles também lá na região de Uberlândia e tal. E só que um estava estudando veterinária. Aí chegou um momento que ele teve que escolher. E como a banda, a dupla deles não tinha ido, não tinha estourado assim, né? eh, não estava assim com uma agenda muito boa ainda, estava no trabalho de processo, eles separaram. Eu continuo amigo dos dois e um deles continua tocando, é o Saulo Moraes, ele era de Lagoa da Prata. Aí ele já começou, aí fez a carreira solo. Inclusive depois com o Thales fazendo show, a gente já encontrou várias vezes, assim, em situações de eventos, ele fazendo participação com a gente, Ó, ou bacana isso. vice-versa, a amizade continuou, assim, muito forte. Só que nesse meio tempo, o Thales, ele chegou pra mim um dia e falou: "Seu pai, eu compus uma música." Ó, que Eu surpresa, hein? falei: "Você não sabia nem que você tá tocando? Acho que você tinha parado, que você não toca." Ele: "Não, eu na hora que ele me mostrou a música, eu fiquei assim, opa, essa música é sua?" Ele, "Sim." "Não, nós vamos ter que gravar essa música." Ele chamou Volta Pra Mim. Aí eu procurei o Gladim, lá no Esplanada, ele tinha um estúdio lá. Aí eu mostrei a música pro Gladim, querendo produzir essa música, né, de estúdio, com instrumentos e tal. Aí ele falou assim: "Aqui, meu filho é quase da idade do Thales, só que não sei se você não deve estar sabendo, os dois estudam lá no São José, e nos intervalos lá, já tá o maior auê lá, porque os dois pegam e ficam cantando, tocando e cantando, os dois lá." Que isso, eu não sabia de E nada. eu não sabia, porque era coisa de menino, né, eles estavam lá, curtindo lá na escola. E ele: "Vamos montar uma dupla?" "Vamos." Aí nós montamos o Thales e Rafael. E gravamos essa música. Eu sei que a música, normalmente a gente tem que fazer um jabá, alguma coisa, chama de jabá, né? De fazer você ter que dar um prêmio, alguma coisa nas rádios pra você poder fazer. Essa música, ela foi assim, orgânica. Eu não tive que ir em rádio aqui. Ela começou. Eu até assustei, de repente tinha rádio lá de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, que o sertanejo ainda nem era tão forte lá. Que E eles isso, me que massa pedindo a isso. música, querendo saber mais detalhes. Então a música ela começou. A gente foi no programa da TV Aparecida e começou tipo assim, a gente acreditar que uai, a gente pode essa dupla tem De futuro. futuro. Porque um com 14 anos, o outro com 15 anos. Os dois molequinhos. E os dois muito talentosos. E eles começaram a produzir muito. O Thales, ele fez, assim, rápido, assim, umas 14 músicas, assim, mais ou menos, assim, músicas boas, comerciais. Ó, que massa. E a gente foi e gravou um CD. E começou a trabalhar esse CD. Aí deu 1 ano e meio, começou a ter alguns probleminhas, assim, normais, né, de empresa, né, do projeto mesmo, né. Um pensa uma coisa, outro quer fazer outra coisa e tal. E como os dois eram muito novos, eu muito inexperiente nessa parte, que igual, né, eu estava acabando de começar fazer esse tipo de empresário, de ser empresário da música. Nós conversamos e decidimos melhor separar a dupla. Aí o Rafael saiu, montou outra dupla e o Thales foi carreira solo. Aí virou o Thales Maia. Aí nisso eu já peguei o Thales, fui lá pra São Paulo, aí nós gravamos um disco novo com o Orlando Baron. Na época ele era produtor do Luan Santana, do Fernando Sorocaba. Então a gente conheceu muita gente lá, a gente começou a ir lá pra Gravodisc em São Paulo, fizemos essa gravação desse disco e começamos a divulgar. E o Thales, a primeira música de trabalho dele solo chamava Sua Pegada. Essa música também ela foi muito orgânica. Eu lembro de várias pessoas que, tipo assim, me mandavam mensagem ou me ligavam: "Cara, só o que que tá escutando, o que o pessoal tá escutando aqui na roça? Eu tô aqui em perto do Indaiá." Aí ele Ó, colocando no fundo, tocando na Sua Pegada. Começou a acontecer isso. Ela também começou a crescer e ao ponto de eu não ter que ficar correndo atrás pra fazer, né, igual dar premiação, essas coisas. Consequentemente começamos a continuar esse trabalho. Chegou em 2013, a gente teve a oportunidade de participar do Festival Sertanejo, do SBT. Ela ficou lá 2 meses e meio nesse concurso lá. Era um reality, porém não era igual o Big Brother, não, de ficar todo mundo. Eles ficavam no hotel uhum. e a van buscavam todos os artistas, né, para o SBT. Aí lá gravavam as eliminações, as músicas, gravavam tudo lá. Passava um pouquinho, ele voltava pro hotel.
Você ficava lá com ele ou só ele Eu ia ficava uma lá? vez por semana. Normalmente eu ia na quarta-feira, porque na quarta-feira era o dia da gravação do programa e passava no sábado. Ah, Então, às vezes que eu fui na quarta-feira. Aí, então nessa época já não tinha mais nada de tímido não, né? não, nessa época pelo contrário. Nessa época ele aprendeu muito lá nesse programa, que conheceu muita gente e teve acesso com vários artistas, né, da época. Aí ele tocou no palco junto com o Bruno Marrone, Bom, que show, o cara. Cristiano Araújo, sabe, Fernando Sorocaba. Então, essa turma já tava ali no meio ali com eles ali. Então foi muito Isso foi uma legal. porta aberta, Exatamente. Foi, entendeu? não, foi Pô, e muito o que que você acha bacana. que fez ele mudar da timidez assim? E na hora que você viu, eu já tava cantando no meio dos amigos. Será que foi o convívio com a escola? O que que você Então, observa? eu acho que quando você faz alguma coisa, que você descobre que você tem facilidade de fazer, eu acho que a timidez acaba. Não completamente, né? Mas você consegue fazer, pro Taz, ele em cima do palco, ele é outra pessoa, sabe? Ele é super, tem vergonha nenhuma não, interage muito com o público, sabe? Fica super tranquilo, parece que ele tá assim, é no habitat dele mesmo. E quando, se for antigamente igual ele era muito tímido, mas era essa timidez, tipo assim, ai, tem que pegar violão, todo mundo olhando eu tocar e tal, então era uma timidez normal, porque ainda não tinha segurança, sabe, de poder fazer. Porque já sentiu mais seguro aí, É, já era, e aí né? o que aconteceu? Quando ele encontrou com o Rafael já era mais instrumental. Então ele tocava muito bem violão e viola. Mesmo o Thales estando com violão, o Rafael já fazia já ali a base, entendeu? Fazia Ah, o principal. foi onde Então, você começou a cantar. aí começou a cantar e soltar mais a voz. Mas aí a gente fez também trabalho com fonoaudiólogo, né? Ele fez aula de canto, então ele se preparou também para isso. Porque no início a gente sentia que tava faltando pressão assim na voz dele, sabe? Ele era afinado, cantava bem, porém, a hora que tava com a banda, com o microfone, eu senti que ele tinha pouca pressão na voz. Então a gente já foi tentando corrigir essas coisas e tudo. E tem música que ele fez, que ele gravou, que ele escreveu, que depois nós produzimos. Sim, impressionante, assim, como a idade que ele tinha, ele grava coisas assim, com conteúdos tão legais, assim, sabe? E se você pegar a letra, você fala, nossa, não acredito que foi um menino de 15 anos que. E ele tinha o costume de ouvir música desde criança? Então, ele foi pegando os hábitos meus, né? Por exemplo, até de referência. Ele também é super fã do Bruno Marrone, ele é muito fã do Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó. Então ele tem essa velha guarda e tem a nova também, né? Que Você eu. ficava ouvindo a música e ele ficava É, ali acompanhando ali, absorvendo. acompanhando e é o que eu escutava no carro mesmo. Então, como eu comecei a interessar muito por música sertaneja, eu tinha os lançamentos todos. Ah, eu fiquei sabendo que tem uma dupla lá de os gordinhos lá em Belo Horizonte estão fazendo sucesso e tal. Quem que é? Ah, então peraí. Aí já, isso aqui. Quando você vê, você estando no meio, você começa a perceber as coisas e começa a garimpar. Então, acontece muito da gente escutar um CD que ainda não está conhecido, a pessoa não fez sucesso, mas você tem acesso, fala assim, esse aqui é bom, esse aqui vai conseguir, esse aqui vai subir. Aí quando você viu, o cara tá lá, tocando nas rádios, fazendo Você já sucesso. tem essa percepção, esse olhar, né? É, você já consegue. Até aproveito, Cássio, aqui eu busco, né, os insights para quem vai começar. Sim, Então, assim, entrevisto todos os tipos de empresários, né? E é importante, então, você dar algumas dicas, assim, de sucesso, de ouro, para quem vai começar a entrar na música. Por exemplo, tem uma pessoa lá que despertou, falando, ó, o meu sonho era trabalhar com isso, com música. Só que a pessoa tá lá atrás, né? Lá naquelas dificuldades que o Thales estava passando lá. sim. E às vezes, infelizmente, às vezes essa pessoa não vai ter um pai que vai ter esse olhar e esse apoio, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa percepção, né? Não tem esse poder. O que você indica para essa pessoa, assim, que tá se despertando e tem esse sonho? Então, eu acho assim, ó, primeira coisa é a gente tem que desapegar sobre críticas. O que acontece muito, a pessoa ela escreve uma música e ela vai te mostrar e ela só quer saber da aprovação. Você criticar ou falar que não gostou, a pessoa fica até com raiva de você, sabe? Muita gente manda composição pra mim e, e muita gente não tem a noção, porque acha que saiu aquela música, ele conseguiu compor, escrever, mas sem o subconsciente dele, ele gravou lá, ele tá copiando melodias de outras pessoas, ou tá indo ser muito repetitivo algumas músicas, já são sucesso. Então, e quando você vai fazer esse tipo, ou quer forçar muito, por exemplo, que a minha voz tem que ser igual ao do Bruno Marrone. Cara, não pode.
Então, tipo Tem que ter a assim, identidade da tem pessoa, né? identidade, exatamente. Então, aí a gente vai fazer alguma crítica, quando eles nos perguntam, eles me mandam as coisas, e eu vejo que muitas vezes que eu falo a verdade, olha, você tá no caminho, você é afinado e tudo, mas tenta fazer isso, pegar a sua. Então, isso eu já vejo que muito artista, ele quer ser o artista, mas não aceita esse tipo de crítica. Então, ele quer uma aprovação automática. Isso aí eu acho errado. Então, uma dica que eu dou é a mesma coisa se for vender um carro. Então, se o cara colocar defeito no seu carro, não é pessoal. Ele não tá te chamando de pneu careca, de amortecedor ruim. Não, ele tá fazendo uma observação, porque ele tá querendo comprar o carro. É. Só o seu carro não me interessa, que ele já foi batido e tal. Então você não pode. Tem gente que pega pro pessoal, né? Acha que tá ofendendo e tal. Então, é o desapego de críticas. Você não pode sofrer com crítica, não. Que vai ser uma coisa natural que vai É acontecer, natural, vai né? acontecer com todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que nunca teve crítica, certo? E, e fica tentando forçar também. Não tentar forçar só a música. No sentido de, aqui, ó, eu tô com essa música, eu gravei e tudo. Aquele ali pra ele é um filho. Só que, como talvez ele não tenha noção de musical, ele não percebeu que aquela música não é comercial, por exemplo. É igual eu já falei Às anterior. vezes tá focado só naquele ali, mas tem um potencial para fazer algo melhor que vai Sim, engajar, mas falta ingredientes, né? sim. E tem vários tipos de artistas. Tem artista, por exemplo, que é excelente pra tocar no barzinho, voz e violão, tocando música dos outros. Mas pra cantar a música dele, se ele for pegar a música dele e cantar lá no barzinho, muitas vezes o pessoal não vai gostar. Ou vai dispersar na hora pra conversar, pra ir ao banheiro. Porque é um erro também, a pessoa tentar o tempo todo colocar o material dele, mesmo talvez o material não seja tão bom, né. Porque é um processo, a pessoa ela vai amadurecendo isso também na carreira. Na hora que você faz uma música, fala: "Essa música aqui é pra mim, eu não vou gravar essa música não, porque ela não é comercial, né, ela não tem sentido". E muitas vezes a pessoa toda música que ela escreve, ela quer colocar no show, colocar então isso, ele vai tirar a cadência do show ali, ele vai quebrar a dinâmica do show. E muitas vezes ele funciona, por enquanto ele funciona cantando a música dos outros mesmo, pegando os sucessos que já estão, no mercado, e ele vai conseguir agradar muito mais. E depois por fora ele pode ir fazendo um paralelo, sabe, de Mas você falou um negócio legal. No show tem a hora certa de cada música, né? sim, Porque assim, você tá numa uma festa de dinâmica, casamento, uma né? É dinâmica. a hora que uma música é mais bem-vinda, depois é outra, né? Sim, E quem já tem experiência de palco, a gente que tá lá como, né, como convidado. convidado, você vai na boa, você tá divertindo e tal. Só Sim, que quem tá lá em cima sabe a sequência que vai. tem O que ter uma pessoal vai sequência. tomando uma, vai ficando mais alegre e tal, né? Não tem uma Se sequência, não você tem? inverter o repertório, você não vai ter o sucesso que você teria na dinâmica correta, Você tocou o mesmo repertório, mas em ordem diferente. não vai dar problema. Isso aí vocês pegaram com o tempo também, né? E você vai indo, não tem como assim você explicar assim. É, é a sensibilidade mesmo. Você sabe que eu vou começar o show assim, depois ele vai crescendo aqui, aí vai ter esse momento aqui, por exemplo, que é a entrega do buquê dentro da noiva. Aí isso já tem que voltar aqui, já mudar o estilo. Aí lá na frente a gente faz o boteco do noivo, que é outro estilo, só que tudo no tempo certo. Aí, por exemplo, se a gente fizer o boteco do noivo no início do show, ele vai ser legal de todo jeito, mas lá onde que a gente faz, na hora do repertório que a gente coloca, é outra coisa. É assim, vira, Faz muito mais sucesso, né? faz muito mais sucesso, sabe? Então, é essa dinâmica. Então, muitas vezes, a dica que eu dou para os artistas, com uma ilusão muito grande, e se eu tivesse alguém para me falar isso antes, eu não tive, você perde muito tempo e dinheiro com isso. Pensar que você fazer participação nos shows dos artistas vai ser que você vai aparecer de fazer sucesso. Chegou num artista grande aí, né, um Ah, só show porque, só grande. porque você fez uma participação especial, você tá bombando. Não tá. Não tá. Porque isso é coisa muito comum de acontecer. E as pessoas, elas estão ali curtindo o show, parece que tem um bloqueio, elas não gravam, não salvam, sabe? Essa pessoa lá, muitas vezes estão bebendo, então você faz muito, você faz lá é descansar um pouco o artista que você faz. Então, quantas vezes eu saí daqui, fui para Belo Horizonte, pra fazer participação lá, e nas casas que a gente fez participação,
pra gente tocar lá depois foi outro procedimento, não tem nada a ver com. Porque a ideia das pessoas é assim: eu vou fazer participação naquele show, as pessoas lá do povo vão gostar de mim, eles vão pedir lá na casa, a casa vai me contratar. É uma inocência, isso não Não acontece. acontece É, com essa agora, facilidade que a gente imagina, né? exatamente. Agora, a participação ele é bacana quando você consegue um artista grande tocar no seu show, participar do seu show. Ah, Aí é legal. Porque aí o público que é seu vai presenciar um artista maior vindo tocar no seu show. Aí a participação é sensacional. e Isso é acontece, top. é, consegue essa, Nós já conseguimos, você acredita? olha, E foi assim, maravilhoso, foi coincide a maravilhoso. agenda, o mesmo evento aí? Então, por exemplo, sempre tem que ter um contato, né? Hum. Então, dou um exemplo aqui. Teve uma vez que teve um show do Thales aqui em Divinópolis, e no mesmo dia teve um show do Fred e Gustavo. Fred e Gustavo estourado na época. Uma música Então Valeu, você lembra? Aham. Então, eles estavam estourados, fazendo agenda, tocando o Brasil inteiro. E coincidentemente nesse dia, eles tinham um show em Itaúna. E Ó, só que o show lá era mais cedo que o nosso. E esse contato, tinha amizade com eles, fez o convite, eles vieram. nó, que massa. Pô, foi muito legal. Eles tocaram 3 músicas com a gente no palco, interagiu com o público. Então isso foi sensacional, assim, cara. Foi muito legal. Aí vale a pena, sabe, essa participação. Aí depois disso aconteceu mais alguns casos, assim. É, e então a dica que eu dou é essa: é começar a fazer, passar pelos processos, sabe? Tipo, não tentar pular a fase. Agrada primeiro como músico, como cantor, mesmo cantando música dos outros. É, é lógico que isso é normal, todo mundo começa a escrever música e tudo, mas tenha desapego crítico, deixa as pessoas criticarem, porque isso vai fazer parte do crescimento e não É desanima. importante também escolher a pessoa que vai criticar, né? Porque, por exemplo, se a Sim, pessoa chegar até você que tem experiência já com essa avaliação, é um feedback muito importante, né? sim. Não é pro cara ficar com raiva, não, peraí, ele tá me falando algo que ele tem experiência. Que o problema é quando ele pede também opinião com uma pessoa que não conhece nada, não gostou, porque a gente pode gostar ou não gostar das músicas, né? E às vezes ele tá com um tesouro na mão também, mas compartilhou com a pessoa errada. Pode ter acontecido isso também, né? Pode, mas o problema é o seguinte, muitas vezes a própria família enaltece aquele produto, né? Então ele fica muito confiante. Normalmente acontece o contrário, Ao então. contrário, aí ele fica É, muito confiante. O entendi. material dele é muito bom e tudo, e todo mundo que fala mal, você não entende nada. Então, aí fica difícil, sabe. E infelizmente, tem muita gente que é sem noção sobre isso. Igual eu te falei, pra ele é um filho, então você vai falar mal do filho dele? É a É, mesma coisa, ele não vai entender o ele não que você entende tá que explicando, né? a crítica sua é construtiva, né, essa música aqui, tá ok, né, ele se esforçou, mas ela não é comercial, é uma música que não vira o artista. Então tem esse lado. E muitas vezes tem um artista, por exemplo, também que eu conheço, que ele dá conta de fazer, ele sentar aqui, tocar violão e cantar, cara, se apaixona com a voz dele, com afinação e tudo. E com banda, ele já não funciona. E mais apropriado pro solo mesmo. É, sabe? Então acontece isso também. Chega na hora de tocar com a banda, tocar com fone, com clique, porque eu fico o tempo todo o clique na cabeça, né? Você já teve acesso. Não. Fica o tempo todo. Tu, 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 pra todo Você mundo. tem que entrar naquele ritmo, É né? porque você não sai do ritmo, exatamente. Pra você não sair do ritmo. Então tem esse processo. Aí a pessoa não se adequa também com isso. Então ela fica frustrada, fala assim, nossa. E muitas vezes também a pessoa não tem noção que disso, aí começa a forçar. Até oferece até pra tocar de graça, paga, tirando do bolso, pagar os músicos pra tocar numa festa e tudo. E acaba que, assim, né, não agradando e tal. Então são processos. Tem processo para ser seguido, E né? você gostar de uma coisa não quer dizer que você é aquilo também, né? Tem gente que quer ser artista, só que ele não é artista, sabe? Então não, Vai ser um esforço bem maior, né? é um esforço bem maior e muitas vezes ele vai lá na frente que ele vai descobrir isso, né? E esse é difícil, cara, criticar, sabe? Até a crítica construtiva, mesmo ele te pedindo opinião, é difícil. Você está mexendo É. com o sonho da pessoa, sabe? E a pessoa pode guardar uma mágoa por você, sendo que você estava tentando era ajudar, né? Pois é, e você faz esse trabalho assim, se outro artista quiser que seja um empresário, que dê essa inicialização, ou então que seja um empresário, você tem espaço hoje para fazer Então, isso? eu já até tentei fazer isso uma vez, só que
é complicado, porque o difícil, por exemplo, de dupla são duas famílias ali. Então, são várias cabeças pensando. Aí foi uma das coisas que a gente. Não, então vamos. Aqui agora vai ser só eu e o Thales, né? Pensando. Então foi essa a ideia. Aí, se você vai ajudar outra pessoa, você tá arrumando a mesma coisa, quer vir outra família ali, e com as mesmas ilusões, com os mesmos sonhos e tudo, e planta em você ali uma coisa boa ou coisa ruim, né? Ele não conseguiu ou conseguiu e A tal. expectativa é A grande, né? expectativa é muito grande. E igual eu te falei, você trabalha com o sonho de uma pessoa. E hoje em dia é muito complicado, você vê muito hoje, você fazer investimento, por exemplo, financeiro, e lá na frente você perder essa, a hora que a pessoa consegue um espaço, aí isso já fica jogado de lado. Isso acontece também. Mesmo tendo contrato, aí dá ação judicial e tudo, mas assim, é muito desgastante e desagradável, sabe? Então, e como a gente tem outras coisas, outros empreendimentos, aí hoje em dia eu não pego, assim, sabe, para ajudar, para fazer. Ajudar sempre. Mas como profissional, eu vou ser seu empresário, vou investir em você, vou produzir suas músicas, vou colocar na rádio, isso eu não faço mais não. É porque, igual você falou, é um trabalho no início, deve ser um trabalho. Ele deve ser o contrário, muito grande no início e depois vai diminuindo, né? Não, ele só aumenta, Só aumenta? só aumenta. Porque se você faz uma música boa, pra você manter ali depois é difícil, é mais difícil que você chegar ali, sabe? É, a gente que está de fora acha que assim, estourou, estourou, né? É, Não é não, assim, é né? difícil, tanto é que tem Cresce muita as artista aí de responsabilidades, né? uma música só, né? Faz uma música, faz sucesso nacional, depois nunca mais produz mais nada, não consegue. É É, complicado. parece que o sucesso é muito grande, né? A gente que está de fora, né? Mas, como se diz, o trabalho é muito grande, né? O trabalho é muito E quando eu grande. vejo um show, né? Você tem show que o cara vai com uma carreta, né? Cheio de equipamentos lá, né? Sim, Eu vou fazer uma palestra, eu levo o som, que às vezes nem sempre lá no local tem som adequado. Levo uma mesinha de som pequenininha para ligar os equipamentos, microfone, a caixa de som, notebook. E preciso do projetor. Mesmo assim, já dá um trabalhinho para montar o negócio. Tem uma grande sim. porta-malas do carro, né? Agora, o show é muito instrumento, muita coisa, tem que estar Então, tudo hoje em alinhadinho, né? dia, a gente mudou muito essa visão, sabe? Antes tinha isso mesmo, de ir carreta, Hoje é levando menos, hoje estrutura. Não, reduziu. hoje tá reduzindo, assim, a gente leva cenário e instrumento. Só. E o resto O aluga. resto é tudo terceirizado. E aluga Então, na região. aluga na região. Muitas vezes a gente direciona para o próprio contratante já fazer. Então você chega, ele mesmo já contratou a sonorização, a gente passa o rider técnico para ele. Olha, então a banda, o mínimo que eles precisam é esse aqui. Então eles colocam tudo isso pra gente no palco. Ah, Porque antes tinha isso mesmo, de carretas e carretas. Só que hoje, diesel muito alto, a mão de obra está muito escassa, né? De técnicos. acaba que você tem que manter a família, né? Você Sim, leva o pessoal para lá e mantém o pessoal lá. É uns sim. custos adicionais e É, também e por a exemplo, logística toda ali, né? tem, e vamos supor que tem um show na sexta e outro no sábado. Essa logística depende da distância. Você não consegue fechar o outro show Ah, pra você desmontar aqui, montar e lá. montar no outro lugar. Muitas vezes não dava tempo, então você não podia nem fechar esse tipo de show, né? Ou você passa ali o que você São precisa. dois contratantes diferentes ali, cada um já você vai chegar na cidade, a estrutura vai estar pronta. Já chega, passa som, vai pro hotel e espera o horário do show. Aí é muito mais tranquilo, né? Mas tranquilo, principalmente na hora de ir embora. É, Porque é muito cansativo, né? As pessoas acham que é muito glamouroso, né? O evento. Aí você fica doido pra ir embora pra casa, cara. É muito cansativo, gasta uma energia ali na hora, né? gasta. Uma coisa que eu reparei, depois da pandemia, os eventos começaram a começar mais cedo. Antes era mais tarde. Ah, Teve uma vez que a verdade. gente foi começar a fazer o show, era lá em Pimenta. Foi começar a fazer o show, já era quase 4 horas da manhã. Pra No, começar. 2 horas e meia de show que a gente ia fazer. Eu cheguei aqui em Divinópolis, só o quente já pra almoçar. Então isso é muito cansativo, né? Isso desgasta muito. E quando a estrutura já é terceirizada, você acabou o show, guarda as coisas e ir embora. Né? o Mais rápido. principal É ali, vai mais rápido. embora. E os shows agora também eu tô notando que tá começando mais cedo, assim. Principalmente show particular, tipo casamento. Ô, Cássio, e a pandemia foi complicado demais pro segmento de vocês, né? Muito complicado. E eu lembro do show, né? Que eu não sei se foi uma live, acho que foi uma live sua. Do primeiro show depois da pandemia, que emoção que foi. Cara, peguei o celular, cara, que eu até chorei. Eu não tava acreditando, sabe? Que a gente, no início, todo mundo.
mexe com evento, achou que ia ser 2 meses. É. Não só o evento, todo mundo, né? É, então são 2 meses aqui e tal, vamos segurar numa boa. Coisa foi, de repente, já não ia ter réveillon, não vai ter carnaval. Quem trabalha com shows são as épocas mais rentáveis. Réveillon, carnaval, sabe? E já não ia ter todos os eventos, até os pequenos, todos sendo remarcados ou cancelados. Então isso foi, nossa, começou a dar uma angústia e um desespero, porque tinha, tinha alguns auxílios, né? dando- Mas muitas vezes a pessoa só, ou, por exemplo, você pega lá o técnico de som, o técnico de luz, a vida inteira ele só fez isso, ele não sabia outra profissão. Ah, aí você pega lá um ajudante, lá um hold. E essa pessoa, essa turma sofreu muito também, porque eles ficaram sem chão, né? Não tinha. A maioria dessas pessoas não trabalham, eles trabalham como freelance, então não tem uma carteira registrada. E como é que eles iam fazer, né? Graças a Deus teve auxílio e tudo, mas naquele início ali, a gente fez, até a live que a gente fez foi para ajudar o pessoal que pega na graxa, sabe? Tudo que a gente arrecadou na nossa live foi para quem estava trabalhando no evento ali, os técnicos de som, técnico de luz, hold, os próprios músicos, os que precisassem, e a turma toda, mesmo que não trabalhava com a gente, que estava no métier aí, que perdeu por causa da pandemia, sabe? Então a gente ajudou muita gente, graças a Deus. Que foi um tsunami, né, cara? Assim, Foi, evento sofreu demais, né? Assim, foi não tem como e- imaginar isso, né? sim, e uma coisa que foge da sua mão, né? E É, quando o problema você consegue, se você pegar e consegue resolver, é diferente. Porque você dá seu jeito. é, Agora, quando não depende de você, aí é o problema, porque como é que você vai fazer? Você tá cheio de ideia, cheio de planos, só que uma questão ali de política, né? E fechamento de tudo, tudo cancelado, não pode isso, não pode aquilo. Então foi muito complicado mesmo. Muito complicado. O pessoal sofreu muito. A gente sofre ainda. Eu falo que ainda tem uma ressaca, sabe? Dessa pandemia. Tem muita banda que fechou, que separou, acabou. Eu trabalho também na Nulex, né? Eu sou o gerente financeiro do Lex Luthor. é. Sim. E lá a gente tem muitas pessoas registradas, são fichadas, bonitinho e tudo. Essas pessoas sofreram menos que as que não são registradas, né? Porque lá nós fizemos suspensão contratual, é, é, meses que não tinha show, nós pagamos o salário quando não estava na suspensão. Vocês tinham estrutura toda ali para poder Com toda a dificuldade do arcar com mundo, isso, né? mas eles não ficaram sem receber nenhum mês, assim, sabe? Eles tiveram todo o auxílio. As pessoas que não eram registradas, a gente procurou também para poder ver quem precisava de ajuda. E acaba que a música também, esse meio, principalmente com os músicos, assim, eles sempre têm, muitos músicos têm outra fonte, sabe, de renda, trabalho em outro lugar. E esses aí sofreram menos, né? Uhum. Mas no início todo mundo sofreu, porque fechou tudo. E a gente, aquela É, incerteza, né? a gente vem aí numa, né, passando várias crises econômicas, tal, uma atrás da outra, né, coisa que vem historicamente, né? Sim, E o problema que eu observo é o seguinte, tanto empresário como colaborador, a gente começa a ficar gastando muito em cima do que a gente recebe. Então, por exemplo, você tem dois ofícios, né? Se o cara canta e também tem o trabalho, ele tá somando aquelas duas coisas ali e geralmente tá pagando um financiamento, tá pagando outra coisa, tá pagando os custos de casa e tudo e tal, tá meio que entrando e saindo, né? Não tá guardando muito dinheiro, né? Infelizmente, o brasileiro, acho que não tem muito esse costume, né? E, por exemplo, se uma fonte parou, já é insuficiente, né? Acho que a pessoa já entra no vermelho, né? Quando para os dois, que é o caso de algumas pessoas aí que só faziam essa função, aí foi muito grave, né? Foi muito complicado, né? sim. Eu acredito assim, ó, o músico que é músico e trabalha com outra coisa também, é porque ele ainda não conseguiu viver da música plenamente, que por ele vivia só da música, sabe? Entendi. Porque o músico, É ele possível, é né? possível. E é difícil também, sabe? Mas aquele. Por exemplo, o meu baterista, ele vive só da música. Então ele faz O, shows, o que canta pro Thales. toca pro Thales, é o Toca pro André. Thales. Ele só mexe com música. Então, quando ele não está fazendo show, ele tá dando aula de música.
E o trabalho dele é esse. Na pandemia, ele deu aula de bateria, ele fez esses trabalhos, assim, ele conseguiu romper. Mas, assim, um, a- se perguntar para um músico se ele queria ficar só por conta de música, com certeza. Eles não quer trabalhar com outra coisa, não. Ele vive só de música. Só que hoje é difícil. E cada vez o cachê é menor, né? Tanto do contratante, vai só espremendo, né? É difícil expandir. E quando É. você consegue chegar no patamar, que você pega aí, por exemplo, aí um Gustavo Lima, aí já tem um escritório, a maior parte ainda fica com, né, com o empresário, com os investidores, não muda tanto assim a questão de cachê. O custo deve ser alto também, O né? custo é muito O custo deles é alto, muito muito, alto, né? muito alto, né? A divulgação ela é muito cara, muito divulgação. Gravar uma música no- do nível, por exemplo, de um artista maior, os produtores é o valor de um carro para Hum. produzir uma música, sabe? Um carro bom, carro caro. É super assim, é Pra muito gravar, caro. e depois ainda tem que Para alavancar gravar, ela, ainda tem que ainda divulgar pra ela. divulgar ainda é mais, gasta muito mais, sabe? O investimento é muito pesado. A gente fala coisa de milhões para você poder É. atingir. Tem assim, se a pessoa tem um sonho, tem um talento, Tem tem que que investir, dedicar, né? sim, dedicar e sem tentar pular fase. E é uma coisa que eu sempre falei com o Thales, que pode ser que, ah, né, um dia você, quer saber, eu vou desanimar, eu vou desistir, eu não vou querer mais fazer isso mais não. Só que se você pegar, é sempre aproveitar o caminho, sabe? É. É aproveitar o caminho. Porque senão, se você ficar focado só no resultado, aí você vai perder os melhores momentos, que os melhores momentos são esses do caminho, sabe? Eu tenho muita saudade, cara, a gente pegando o carro, eu e o Thales, indo lá pro sul de Minas, ficando lá 3, 4 dias lá na região, e indo numa rádio, vai na outra, e já tudo agendadinho, os caras tocando a nossa música. Chegava lá Teve uma vez na Varginha, teve um evento da Itatiaia, lá no centro da cidade, naquela concha acústica lá. Foi super engraçado, porque a gente estava divulgando lá, só que não tinha ido pessoalmente o Thales. Eu que ia lá na rádio, fiz a divulgação, entreguei uns prêmios para sortear lá e tal. E eles tocando a música do Thales, beleza. Aí eles fizeram uma festa lá da rádio e convidaram alguns artistas. O Thales foi um desses. Aí eu lembro que, tipo assim, era para ficar cada artista na média de 10 a 15 minutos no palco. O Thales ficou 1h20, cara. Nossa. E o público louco lá com ele e tudo. Aí na hora de sair, até então eu tava lá no palco filmando, tirando foto. E vendo o pessoal da frente, lotado. Assim, você não via um cimento, era só gente. A hora que vem atrás, que sai lá atrás da caixa, dessa concha acústica, que abre a porta, tinha uma galera lá, cara, esperando por ele. Eu lembro que foram 6 seguranças. Nossa, que chique, hein? E não dava pra levar pro hotel direto. Então o que eles fizeram fazer? O meu carro tava mais próximo, então nós tivemos que ir pro carro primeiro pra depois ir pro hotel. E nisso até eu apanhei lá no meio da turma, né? Porque o pessoal avança pra querer tirar, pra encostar na pessoa, né? No Aham. Thales e tal. Foi super engraçado, foi uma sensação, assim, muito diferente, assim, que eu tive, foi muito prazerosa. E eu não tava tendo essa proporção, sabe? Então, esse processo foi maravilhoso. Isso eu nunca mais vou esquecer. São coisas assim, é o caminho. Então, Aproveitar o é caminho, né? aproveitar o caminho. Se você ficar pensando só, não, eu vou ser feliz só a hora que eu quitar esse carro aqui. Eu só vou ser feliz a hora que eu comprar minha casa. A hora que eu vou ser feliz só quando meu filho formar. Então, esse é um tipo de pensamentos que eu acho que você passa, de sua vida passa em branco. A É. felicidade tem que ser hoje. Por que não pode ser hoje? Por que depende de. Então, a mesma coisa, você quer o sucesso, o gostoso é você não pular as fases e ir passando por tudo, os perrengues também, sabe? Tudo faz parte. É, porque você tá me contando um momento que foi glorioso, foi muito interessante. Sim, E com certeza naquele momento tinha desafios, né? A sim. cabeça tava, não, tem que comprar aquilo, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você tivesse focado no que tava pra fazer, você não tinha curtido esse Não, momento. e isso foi um prazo, assim, uma diferença de uns 2 anos depois que o Thales começou a carreira solo. Pra você ter uma ideia, no dia da carreira solo, a gente fez um show de lançamento da carreira solo, foi aqui no Hangar, foi em agosto, no mês de agosto. Não sei se foi 5 ou 6 de agosto. Aí, bom, passou o outro final de semana, já tinha um show em Bom Despacho. E no outro final de semana, um show aqui em São Gonçalo.
E o Thales, ele já tocava tanto em São Gonçalo quanto em Bom Despacho, ele já estava fazendo sucesso com o Thales e Rafael. Aqui no hangar, ficou lotado, cara, foi maravilhoso. Foi lançamento, assim, aquela coisa que dá aquele ânimo, aquela injeção de ânimo, falei, nossa, vai ser sucesso, vai ser maravilhoso. Aí no outro final de semana, nós fizemos em Bom Despacho. E lá em Bom Despacho, a gente fez junto com o Lex Luthor. Lotado, cara, lotado, sucesso, a gente feliz da vida, fez assim, nó, agora sim. Aí no outro final de semana, em São Gonçalo, lá no Clube Social, no dia do evento lá, tinham 23 pessoas. Dessas 23 pessoas, 2 trabalhando no bar, 4 seguranças e a banda. O resto, aí tinha lá 9 pessoas como que comprou convite. Aquilo eu vi assim um desânimo, né? Aquele desânimo que vem naturalmente, falei assim, nossa senhora, a gente achou que ia bombar, porque ela era conhecido lá já, sabe, as músicas dele já tocava lá, como dupla. E foi divulgado e tudo. O contratante que contratou lá, né, divulgou tudo, eu vi, até na rádio ele colocou o carro de som na cidade e tal. Eu falei, mas não pode e tal. No dia eu sentei na praça, lá no banco da praça. Sabe quando você senta assim? Lembrou do Bruno Marrone? Só que sentei lá na praça, cara, e tipo assim, faltando uns... Não, na verdade já tinha começado o show, porque nós fizemos o show assim mesmo. O Thales falou, não, pode ter uma pessoa aí, pai, que eu vou fazer. Nós fizemos o show, aí tipo assim, tinha uns 15 ou 20 minutos que já tinha começado o show, eu fui lá pra fora. Porque tava me dando uma agonia, sabe? Os 9 que foram, parecia que, sabe aqueles shows do Big Brother? Que ficam ali na frente do Sei. artista, ficou daquele jeito. Pessoal animado, cara, cantando e bebendo, e fazendo uma farra. 9 pessoas. Interagiu com a banda, com o Thales, eles fizeram o diferencial, assim. Eles fizeram acontecer. Fizeram acontecer. Quando eu vejo Big Brother, eu lembro dessa cena deles lá na frente, assim, do palco, igualzinho quem fica na casa lá, né? Os participantes, e quando eles colocam a atração lá na frente. Foi a mesma coisa. E eu fui lá pra fora, cara. Naquela tristeza, num desânimo, pondo a mão na cabeça, sentei lá no banco da praça, pensei, falei, gente do céu, olha pra você ver. Eu achando que o negócio era fácil. Não, não é fácil. Depois eu fiquei sabendo, o cara colocou no dia lá do evento, teve uma festa na rua lá. Ah, concorrência é complexa, né? Porque Mas ele achou que o horário era na rua era diferente. aberto. Era aberto. Era uma festa de igreja lá. Só que é o seguinte, aí depois, né, ele me contou isso depois. Eu falei com ele, pois é, mas a pessoa, mesmo sendo de graça na rua, a pessoa gasta lá. Ela consome bebida, comida, né, que tem nos barraqueiros lá, nas barraquinhas. Então acaba a pessoa, e ela, mesmo o evento acabando, a pessoa já ali, ela já começou mais cedo, então ela não vai estender. É uma cidade pequena. Mas, enfim, então, são fases, são processos que a gente passa. Aí a gente me deu depois que no outro dia que passou, eu já acordei no domingo pensando assim, não, eu vou mudar isso aqui. E a gente começa a te dar um ânimo, um gás para quem gosta. Dá um ânimo, um gás para você ir uma linha diferente, buscar, começar a tentar mudar a história. Mas eu acho que o negócio aí que é fantástico também, o Cássio, é ser pai e filho, né? Sim, Porque na hora que ele olhou pra você e falou assim, ó, vou fazer com poucas pessoas, com uma pessoa que seja, eu tenho certeza que isso aí na sua cabeça entrou e falou assim, eu também vou fazer acontecer do meu lado, né? sim. Porque é aquela energia que surge dali que... É porque a primeira coisa que acontece, as pessoas, todo mundo fica comovido. Esse é o fato. Aí, de repente a pessoa lembra, opa, peraí, será que vai ter um show? Aí o segurança lá perguntando, será que eu vou receber esse cachê? Eu tô aqui? Aí meu músico lá em cima do palco, será que eu vou receber se eu não tiver o show? Então, pra acabar com isso, nós vamos fazer. Ainda brinquei com o Thales, não, tá certo, nós vamos fazer. É como se fosse o Big Brother, e foi. E não deixa de, tipo assim, é um show. É mais um show pra conta, entendeu? Vamos fazer. Aí a hora que começou a acontecer, aí eu vi que todo mundo virou a chave, sabe? Fez a noite que tava negativa virar positiva, todo mundo... foi um negócio, assim, fantástico, assim, sabe? Nesse ponto, assim, todo mundo mudou já a mente e não olhou isso como derrota. E vamos fazer do Virou limão a conquista, limonada. né? Virou uma conquista e história pra contar. É. Virou história pra contar.
Com certeza, assim, isso vai inspirar alguém que já deve ter passado por isso, talvez até desistiu. Então, É, porque é é complicado, né? complicado. Aí é onde que eu falo, muitas vezes a pessoa, não quer passar por isso. E dificilmente ela não vai passar. Igual, por exemplo, teve uma etapa que o Thales não passou. Mas como ele começou muito novo, não tinha nem como ele passar também. É porque eu entrei com ele, igual eu te falei, e eu já estava fazendo contatos com donos de casa noturna. Então, a hora que eu apresentei o projeto do Thales, eu já tinha apresentado o outro e foi sucesso. Então, já foi mais fácil de entrar no circuito. Com cachê, tudo certinho, bonitinho. Porque muitas vezes a pessoa começa no barzinho, e já aconteceu com vários artistas, igual o Bruno Marrone, foram 16 anos. Eles no barzinho. Pra depois ter uma oportunidade, Gustavo Lima e tal. É muito tempo, né? Muito tempo. E o Taz, ele não participou, ele não fez parte, ele não participou desse processo de barzinho, ele nunca tocou em barzinho. Porque ele era muito novo, e como eu já tinha um contato, aí eu pulei essa fase, sabe? Eu pulei essa fase. Mas assim, não tinha nem como, sabe? Pegar o Thales, o Rafael, menor de idade, tá lá no barzinho. Não teve essa. Não teve essa. Chegou a ter essa demanda, sabe? A gente nem foi procurado na época pra isso. E de repente eles já chegaram, já começaram. Ele já queimou a primeira etapa, né? É, não, pra você ter Conseguiram. uma ideia, eu acho que foi o recorde do público no Point, porque a inauguração, o lançamento, o show de inauguração foi lá no Point. Lotou o point. A gente que tava trabalhando no evento, já não tava dando conta de andar lá dentro. Ficou difícil a gente trabalhar, sabe? Tava lotado. E então foi uma festa. Assim, foi super bacana. E dali já começou ali no hangar. Aí depois lá em Pará de Minas. Aí começou a rodar aqui na região do Centro-Oeste. E de repente, igual eu te falei, que era uma novidade. Eram meninos novos, 14, 15 anos. O Luan Santana despontando, também tinha mais ou menos essa idade. Então começou a ter muita. Aí de repente começou já a procura de parque de exposição, festa de peão na região. Então quando eu vi, festa de prefeitura. A gente começou, não teve prazo para isso, foi muito rápido, isso que eu quis dizer. Entendi. Foi muito rápido. Então, eu penso assim, se fosse para eu começar hoje, talvez, não sei, mas eu acho que essa experiência também é muito legal, sabe? Você tocar para pouca gente, para não haver sofrimento, você ter esse jogo de cintura, de tocar para pouca gente também quando acontecer, É. sabe? Então, Interessante, é um aprendizado, né? então para quem o Tavo teve essa sorte, né, de ter começar assim. Mas para quem tá aqui é artista, não tem ninguém para apoiar e tudo, eu não vejo problema nenhum, cara. Vai pro barzinho, sabe? Aprende a trabalhar com o público. Eu também, esses dias eu fui num show, num barzinho, sentou lá, tocou. Não interagiu com o público, cara. Aí eu acho também isso errado, sabe? Você tem que interagir sempre. Pode ser uma pessoa, ou pode ser 1000 pessoas. Eu acho que o Tem que diferencial conectar com a turma, né? é Com o público. conectar, é mexer com a pessoa, sabe? É você poder. É interação. A interação vale mais do que um gogó afiado. Na E minha aqui, me opinião. fala sobre a região que vocês já foram, até qual local que vocês já foram tocar pelo Brasil aí. Então, em Minas Gerais, a gente rodou no sul de Minas, já fez vários shows no sul de Minas, aqui no Centro-Oeste. Nós já fizemos em São Paulo, interior de São Paulo. E na época, a gente começou a trabalhar começou a fazer, quando ele entrou no programa, Festival Sertanejo, eu lembro que eu tive que cancelar 17 shows. Pelo período que a gente acreditava que ele ia ficar lá. E realmente ele ficou. Os 2 meses e meio que tinha que ficar no programa. E nessa época começou a ter muita procura de outros estados. Só que ficou um negócio assim no meio do caminho, porque o que acontece? Ele não estava estourado como artista, mas estava sendo conhecido. E estava tendo procura, porém o transporte estava travando. Porque, por exemplo, se fosse contratar, se vai contratar lá para o Rio Grande do Sul, igual tipo para o Rio Grande do Sul. Então, esse transporte aqui, com mais o cachê, ia ficar mais caro do que um artista que tem mais nome lá na região, entendeu? Entendi. O custo. Infelizmente, eles olham o custo, né? Porque o custo do deslocamento ficava caro, né? Ficava mais caro que o cachê do show, É. entendeu? Então, eu comecei a notar isso. Então, isso eu acho que foi uma grande dificuldade.
Outra dificuldade é questão financeira mesmo, porque para você manter, para você alimentar a rádio, fazer as campanhas, gasta muito também, sabe? Essa, Você tem que divulgar para que a região, para ele ficar conhecido, para depois ele ir para lá, né? Mais ou sim, menos essa mais ou menos matemática. a matemática é essa. Ou você conhecer aquele contratante da região, ele faz a contratação pelo que ele já conhece. Entendi. Mas de alguma forma, ou o contratante ou você tem que ter uma divulgação na cidade, né? Você não vai atrair público e tudo. E é uma coisa assim que não é fácil. Né? Porque eu conheço vários É. artistas que tocou muito aqui nas rádios, muito, e que nunca fez show aqui. Nunca tocou. Bicho pesado, e nunca tocou. Então isso acontece também. É todo, assim, muito mais complexo que a gente que não entende, que é de fora, a Sim. gente imagina, né? Não, tudo é difícil na vida. Se perguntar, É, tudo é difícil. Só que é o seguinte, o quão difícil que você acha que você aguenta, é, né? isso é boa. Porque E divertir, e se isso vai te dar diversão pelo caminho, né? aqui, eu vou te falar, muitas vezes a gente passa uma semana carregada, pesada, trabalho, é normal, né? Da rotina e tudo. A hora que a gente pega pra viajar, pra fazer show, cara, é uma higiene mental. É muito divertido. Sabe aquele clima que a gente ia na boate? Na boate. Aqui, inventando aqui. É, A gente ia na academia, sei. que a gente chegava, a gente tava vindo lá pra treinar, pra É, suar, né? Fazer força. imagina sair de E, lá com a cabeça vazia, né? oh, rindo à toa. É, E já marcando tomar cerveja, é. né? Então a mesma Peraí, deixa eu coisa. malhar mais um pouquinho que depois vamos tomar uma, né? É, e marcando. Teve uma vez que a gente marcou pra. Marcou, acho que foi meio-dia, uma sexta-feira. Uma sexta-feira, sextou, bebê. É, marcou meio-dia pra treinar e depois tomar uma. Você É. lembra disso? Então, a gente sai pra fazer shows. Cara, eu nem pareço que eu tô trabalhando. Porque eu vou em todos os shows do Taz, eu nunca faltei em nenhum. Eu sou empresário e produtor também do show. Aí hoje eu também dirijo a van, ajudo a carregar caixa, não tenho esse negócio não. Essa é uma das peças mais Eu importantes, sou o cara segundo, né? crachá. Mas eu tenho o maior prazer, cara, de fazer, sabe? Prazer mesmo. E pra mim, a hora que tá acontecendo o show é a hora que eu menos trabalho. Pra mim é a hora que eu paro pra descansar. Acaba que você curte, então, É, né? porque você tira toda a expectativa, Já deu, né? ansiedade. Já Não, foi. aí abaixa. E principalmente, graças a Deus, sempre deu tudo certo, a gente nunca teve problema. Aí é fluir e acompanhar e pronto, sabe? É ficar ligado só a questão dos horários, a dinâmica do show, é ficar sempre atento se tem que fazer alguma mudança, avisar alguma coisa. Então fica assim, aí já é a parte que dá menos trabalho. A que dá mais trabalho é a passar de som, a mais chata que tem, É. é a passar de som. Agora, a viagem em Mas o si. que é mais importante naquele processo? É alinhar os instrumentos ali, equalizar eles? Como que. Não, então, porque a passar de som, que todo mundo toca com fone, Ah, né? Então ele tem que, por exemplo, eu quero no meu fone aqui, eu quero a voz do Thales, o músico falando, eu quero a voz do Thales, eu quero um pouquinho de violão, eu quero um pouquinho de baixo, eu não quero caixa de bateria. Então ele coloca no fone, cada um coloca no fone o que quer escutar, na altura que quer escutar, alinha toda a questão de afinação e os detalhes, alguns detalhes que ficaram no ensaio, que tinha que olhar na hora, faz na hora também, e faz a passagem de som. Som chegando legal, faz o teste do som chegando legal no PA, pro público, no fone, no side do palco. Então é é isso. muita coisa. Quantos canais que tem uma mesa dessa aí? Eu tenho a maioria, né? Porque nos atende, por exemplo, 32 canais nos atende. 32, é muita coisa. Muita coisa. Mas tem mesa maior, tal, tem mesa menor. Mas Então, o normalmente, cara tem que ser bem especialista ali de fazer essa equalização ali, sim, né? aí você tem que levar o técnico de som, né? Tem iluminação também, tem o técnico de luz, quando tem painel de LED, o técnico de LED. Então tem essa equipe, tem a pessoa para montar, desmontar. Então é complexo, mas assim, igual eu te falei, igual a gente está terceirizando, já facilita muito. Você já chega no espaço, você tem que descarregar os seus instrumentos, montar os instrumentos, passar o som e esperar o show. Entendeu? Leva o cenário quando tem que levar, quando tem espaço, leva o cenário e tudo. Acabou, desmonta, vai embora. Você não tem que esperar desmontar o palco, tá? Porque antes tinha que Ajuda desmontar demais, tudo. né? Ajuda demais, sabe? Ajuda muito, ganha muito Ô, tempo. Cássio, então, assim, quem agora te conhece agora como, né, o pai do Thales, o empresário do Thales, né? Produtor, também Sim, financeiro lá da banda Alex, né? Que
Que é seu irmão, o Sávio, né? Lá eu sou gerente financeiro, né? Gerente Gerente financeiro. financeira do Lex. E ainda tem mais coisa ainda, né? Na Então, pandemia surgiu um outro negócio aí. na Como você pandemia. consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? Então, eu só vou fazer um parênteses aqui sobre a questão do Lex, porque eu já entrei, o Lex já era o que era. Eu fiquei muito orgulhoso, sabe, de poder fazer parte do time do Lex. Porque pra mim sempre foi referência e, sinceramente, eu nunca pensei que eu ia trabalhar lá. Não, eu não cheguei a ter esses planos pra mim, vamos dizer assim. E o Sávio, ele teve um crescimento e é um showman. A pessoa assim, que eu acho mais espetacular que eu conheço no palco e é mais humilde também, cara. Ele é uma humildade, tá? Uma pessoa que todo mundo gosta dele, ajuda muita gente, um cara super do bem e super talentoso. Você vê a dedicação com ele que ele tem, sabe? Dos detalhes, cara, do show. Porque ali, o deles ali não tem só a questão do show, tem a questão da arte também, É, né? Tem que preocupar, ele preocupa muito com isso também. é. Então eu entrei no Lex, o Lex já estava em andamento. Esse sucesso todo que é. Aí eu entrei no Lex, passou um ano, veio a pandemia. Nossa. Dá uma sensação tão ruim, cara, sabe? De potência. Porque foge, igual eu te falei no início, foge da nossa autonomia. E foi um processo que, nossa senhora, foi assim, foi deprimente. Cara, agora, assim, eu acredito muito que Deus, ele coloca as pessoas certas no lugar certo, né? Então, eu falo muito o Talvez não foi seguinte, por acaso se que você você chegou lá naquela hora, então, né? mas se você trabalhando tipo, com boa fé, sem prejudicar as pessoas, porque você pode ser ambicioso. Eu acho que a pessoa deve ser ambiciosa, ela não pode ser gananciosa. Ambição você tem que ter, É. sabe? Então, o processo do Lex, por exemplo, quando você perde ali a nossa preocupação, nem foi a falta de entrada, era como que a gente ia fazer com os funcionários. Sempre foi a preocupação, assim. E a satisfação para dar para o fornecedor. A sorte é que a gente já tinha uma questão, sempre foi de boa fé, sabe? Sempre, nunca prejudicou os outros. Então teve uma compreensão maior de todo mundo, de poder fazer as negociações que tinham que ser feitas, de conduzir as coisas com a maior tranquilidade do mundo. E passamos a pandemia. Eu falo que assim, se você me falar, se você chegasse para mim e falar, cara, fica tranquilo que vai ser assim, sim, ó, vai acontecer e vai ficar do jeito que está hoje. Se a gente falasse lá atrás, eu ia falar assim, não acredito, não acredito. Foi assim, espetacular. A gente conseguiu voltar hoje, a gente está fazendo todos os shows, cumprindo tudo. A vida seguiu, sabe? A gente não ficou nada para trás, nada, nenhuma pendência negativa, sabe? Continuamos com todos os fornecedores, continuamos com os funcionários. Alguns a gente perdeu no caminho, porque como eles tiveram que se virar durante a pandemia, eles começaram a ter vida social. E a gente não tem vida social. Você trabalha no final de semana, ninguém te chama para fazer churrasco. E esse problema. O artista tem esse problema, né? Então, na pandemia, como a pessoa começou a se virar com outras coisas, ele começou a ter essa vida social, Depois de não ficar com a quis família e mais tudo. aquela Aí rotina. depois ele já viu. Agora, quem gosta, não sai. Não tem, tá no sangue, cara, não sai. Aí continua enfrentando os perrengues e segue em frente. Então aconteceu isso na pandemia. Eu quis fazer esse parênteses aqui, porque eu não consigo ver uma coisa de superação maior do que foi uma empresa do tamanho que é, porque quanto maior, mais problemas, né? É. E quase 2 anos sem faturamento zero, sabe? Zero. E a gente conseguiu romper, conseguiu voltar às atividades. Vai fazer um ano agora. Fazendo um ano agora em setembro, nós voltamos. Voltou a atividade. Voltou, só que sem show. Entendeu? Voltou a trabalhar. Tirar equipamento, limpar, porque ainda não tinha show ainda. Os primeiros certo. shows começaram em outubro. Foram só 3 shows em outubro do ano Então passado. começou antes já de abrir. Em setembro, pra preparar. foi o finalzinho de agosto, na virada de setembro, nós voltamos à atividade. Cara, nossa, mas foi uma sensação péssima. Sabe aquela sensação de terra arrasada? Parecia que tinha um terremoto e que a gente tem que tirar os entulhos, começar a construir novamente, fazer as bases, construir os muros. Então foi Muita assim. resiliência nessa hora, não tem? Foi. Então, e nesse processo, é muito comum as pessoas pensarem negativo. Então, e graças a Deus, o Sávio sempre foi muito otimista, eu também sou muito otimista.
É ir enfrentando um problema de cada vez. E uma coisa que, tipo assim, que acho que não deixou a gente adoecer no processo é a questão de estilo de vida, sabe? É um dia de cada vez. O que é pra resolver hoje, eu vou resolver hoje. Amanhã, eu não vou pensar agora. Eu vou sofrer e não resolvo de hoje. Então foi isso, foi um passo a passo. Cada dia, um passo, resolvendo aquele problema. E tá, quando você vê, você já deixou um caminho positivo para trás. Ah, então agora aqui eu vou partir para essa linha aqui para resolver. E sempre, as primeiras coisas, assim, o primeiro pensamento sempre é a questão do bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, tanto os fichados quanto os terceirizados. Sabe? Essa sempre foi a preocupação. O fornecedor também, sabe? Não teve nenhum fornecedor que protestou a gente. Todos foram compreensíveis, sabe? Porque você tinha ali a empresa Tem um funcionando. histórico ali, né? Lógico, você tem parcelamento, você tem várias coisas, né? Normal do empresário. Então, de repente, cessa. Então, isso tudo, cara, chamamos todo mundo para conversar. Foi uma coisa assim, é igual eu te falei, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E nós fomos conseguindo e saímos vivos do outro lado. E hoje, graças a Deus, a agenda está voltando. Não como era antigamente, mas já pagando as contas, todo mundo trabalhando, sabe? Todo mundo tendo atividade. Ainda trabalhamos lá, por exemplo, no escritório, o horário, as meninas lá com o horário reduzido. Uma fica num dia, a outra fica no outro, sabe? Fazendo assim uma forma, porque até para elas também, porque todo mundo fez alguma coisa durante a pandemia. Além do, né, esperando voltar, ninguém ficou esperando paradinho. Então sempre alguém fez alguma coisinha. Então muita gente continua com isso e hoje uns conseguem conciliar. Sabe? A gente ficou bem flexível nesse ponto. A pessoa continuar tendo a outra renda lá e fazendo shows no final de semana, diminuiu o ensaio. Então Dá pra escrever um livro ainda, ó, Cássio? Dá. O que eu aprendi da pandemia, né? Nossa, e não tem um dia de folga. Pandemia eu não tive nenhum dia de folga, cara. Sempre, foi impressionante. Pois é, e eu lembro que no início, quando fechou mesmo os 15 dias, cara, eu ficava o dia inteiro no telefone. Eu não trabalhava, não tinha como trabalhar, mas o dia inteiro conversando com um, com o outro, e conversando a mesma coisa, o que eles vão fazer, o que vai fazer, se poder fazer. Né? Então, assim, aconteceu aí, só que a gente, graças a Deus, durou menos tempo, né? A pandemia pra gente ali, o fechamento, a minha área de tecnologia durou pouco tempo, né? Sim. Mas pro segmento... Não, o nosso foi o primeiro a parar, o último a voltar. E o último a voltar, né? Não, e ainda esse ano ele teve o golpe de misericórdia, né? Que a gente tava com o carnaval das bandas todas fechadas no carnaval, os dias todos. Então, isso é um fôlego, um oxigênio financeiro, tanto para a banda, né, para a empresa, quanto para os funcionários, para todo mundo. Aí, devido àquela nova cepa, né, Ômicron, foram cancelados. Todos os shows foram cancelados. Aí na quarta-feira de cinzas, eles lançam que já ia liberar a máscara. Então achei assim, uma covardia, sabe? Com quem trabalha com o evento. Esses shows que foram cancelados, vocês não cobram e tá tudo certo, mas remarca outra data? Então, cada caso é um caso? É porque cada caso é um caso. Durante a pandemia, foram pouquíssimos shows que foram fechados. Mas pouquíssimos, pode contar no dedo, na mão. Porque ainda não tinha uma certeza da volta. Então, algum ou outro que era muito pra frente, tipo 2023, já foi conseguiu fechar e tal. Mas todos os shows que foram adiados ou cancelados, eles foram firmados antes da pandemia. E a pandemia veio e era tudo muito novo. Ninguém sabia de prazo e tudo. Então foi aquela correria. Assim, primeiro teve uma corrida de mudança de data. Aí foi mudando tudo para 2021. Os shows todos de 2020 foram já automaticamente transferidos. Foi pouquíssimos que foram cancelados. A maioria foi adiado. Aí chegou em 2021, principalmente aqueles até do primeiro semestre, aqueles ali, a um ou outro, já começaram a ser cancelados. Porque aí já começou a ficar mais preocupante ainda, que não tinha previsão de volta e já tinha sido remarcado já uma ou duas vezes. Então, e teve uns que mantiveram, foram remarcando até a hora que deu pra fazer. E o problema é que quem estava contratando também está passando pelo mesmo problema, que era dono de eventos, né?
Sim, Então, assim, como se diz, estava no mesmo barco do problema, né? mesmo barco do problema. Não, todo mundo, né? Envolve todo É. mundo. Cara, teve um casamento. Acho que o decreto veio de 19 de março. Se não me engano, o decreto proibindo tudo. Foi 16 ou 19. Foi nessa semana. Na sexta-feira, no sábado, tinha um casamento em Oliveira. O show pago, tudo Nossa. pronto. E começou decretos. Nós já tinha decreto. Lá em Oliveira ainda não tinha dado o decreto. Aí o cerimonialista falou: não, vai ter o show. Vai ter sim. Nós vamos fazer. E na época começou muito, né? A mídia, que o pessoal com medo demais. E aí teve músicos nossos, começou a falar: Cássio, mas querem nesse show? Não. Eu tô com medo. Minha mãe é idosa. Não posso trazer esse vírus pra casa, não. Na quinta-feira, aí deu o decreto lá. Por aí Nossa. cancelando. Então, tipo assim, mesmo se o pessoal já tava começando a ficar querendo, não querendo trabalhar com medo, né? Então, teve mesmo se tivesse autorizado na época, o pessoal não ia querer ir, não. E seria também uma festa, assim, muito com a mistura de medo. Não seria um negócio Então, eu legal, né? cheguei a conversar Olha, com o daquele momento, né? cerimonialista, eu falei assim, mas nós temos que pensar o seguinte, essa festa é mais fácil a gente remarcar, esperar passar isso aí e proteger até os convidados, né? Porque É. É só 20 dias que ia acontecer. Naquele momento, são, pensar que é só 20 dias, né? não, 2 meses no máximo, 2 meses. entendeu? É. Não, Então, não é, a coisa é complicada, né, vamos cara? aguardar e tudo. Só que também a gente não É. sabia do potencial também, né? Do problema. É. Ninguém sabia de Mas nada. foi o melhor naquele momento, né? Assim, é Foi. difícil, né? Porque se acontecesse, e eu fico pensando, o seguinte, uma pessoa da que a festa lá tem um problema mais grave, perde um familiar, perde alguém muito querido, né? Qualquer querido, qualquer familiar que perder ali, eu fico um trauma, né, cara? Um negócio que é um peso muito pesado, né? Assim, é uma coisa complexa mesmo de carregar essa decisão, Sim, né? e outra coisa também, né? As pessoas podiam decidir por não ir na festa e chegar lá, ter uma festa e gastar com buffet, com banda e tudo, e não ter, É. não ter convidado. Era muito complexo, aquela decisão ali era uma decisão difícil E era tudo de tomar. novidade, ninguém É. sabia como agir. Se Não soubesse, tinha né? nem questão de uso de máscara, você lembra? É, Nessa época não tinha. A questão de máscara foi depois que foi depois que a coisa tomou outro rumo. outro rumo que agravou, né? Sim. Ô, Cássio, agora me conta sobre outro negócio que surgiu, né? Então, Na pandemia mesmo, né? aí durante a pandemia, eu as minhas duas fontes de renda na época, com o Nulex e com o Thales Maia. Aí cessou pros dois, né, eventos. Aí eu tava lá no Rio de Janeiro. E lá que deu uma mudança de chave, assim, porque eu comecei a- eu fui no supermercado, fui em outro, e eu não comecei, eu não tava vendo produtos de Minas Gerais lá. Eu pensei, gente, imagina montar um empório aqui no Rio de Janeiro. E na época eu tava com entusiasmo, porque facinho deu montar um apartamento lá e ficar ali, aqui, montar lá e tal. E me deu essa mudança de chave lá. E comecei a fazer uma pesquisa de mercado lá. E na mesma hora já veio o nome na minha cabeça do Empório. Eu desenhei a logomarca, eu mesmo desenhei a logomarca na hora. E foi vindo assim, parecendo que tava vindo alguma coisa assim do além pra mim, sabe? Que eu, Revisando. não, tava ficando muito legal e vindo muito assim forte, assim. Eu cheguei e peguei um papel e comecei a desenhar a logomarca, assim. Eu não sou desenhista, eu não sou, não tem marketing, não tem nada disso, não, sabe? Eu fui fazendo o negócio do meu jeito. Depois que eu levei pra um cara pra ele só pra colocar no papel. Aí surgiu a ideia. O empório chama Why é Why, Delícias de Minas. Inicialmente, eu ia montar no Rio de Janeiro. E para poder esperar essa pandemia passar e tal. Só que eu com uma criança pequena ainda em casa, toda logística. Aí eu pensei, não, vou fazer diferente. Eu não vou desistir do sonho, mas eu vou adaptar. Aí eu montei esse YY, esse empório aqui em Divinópolis. Lá na Magalhães Pinto, lá no Niterói. Magalhães Pinto 96. E eu montei o empório lá. A minha esposa, ela já estava no processo fazendo alguns cursos de culinária. Ela virou chefe de cozinha e tudo.
E eu falei, você vai trabalhar comigo. E quando a pandemia voltar, acabar a pandemia, eu vou continuar com meus projetos, você continua aqui. Até então, eu vou continuar com você, eu vou ficar aqui com você, te ajudando, fazendo as coisas e tal, administrando. Então nós pegamos, cara, foi um negócio assim, parece que estava tudo direcionado, sabe? Quando o negócio, essa mudança de chave, esse start, quando dá na mente, é impressionante. Eu já comecei tudo que eu estava procurando tá dando certo. Tem a lei da atração também, que é muito forte, eu acredito muito. Até o tipo de comércio que eu peguei, a loja, ele já era rústico, igualzinho que eu queria montar. Eu montei naquele estilo daquelas casinhas de Tiradentes, bem rústico a loja, sabe? E a loja já era assim de natureza. A loja deve ter uns 80 e tantos anos já, que tá lá. Já foi, Já era no já estilo foi que você aqueles queria. barzinhos antigos, já foi aquelas mercearias antigas, sabe? Olha, Aí, então, tudo que eu fui movendo e usando a lei da atração, foi tudo dando certo. E eu montei a loja. E inicialmente a loja era para vender. Uau, vou lá comprar um queijo, comprar um salaminho, comprar um torresmo, uma coisa de doce de leite, ovo caipira e tal. Achei que era só esse comércio. Aí de repente a gente começou a ter uma procura, e ainda é coisa da pandemia. A pandemia teve muito delivery, né, na pandemia. Então as pessoas, elas começaram a pedir muitas coisas. Aí de repente a gente começou a coisa que a gente nem estava pensando, mas começou a ter pedidos de tábuas de frios prontas. Isso a gente fazia. Aí a gente com todo o produto lá, fazemos. E começamos a fazer essa tábua de frios, e só que fazendo de um jeito mais profissional, mais bacana, usando frutas, flores, charcutaria. E começou a fazer uma coisa diferente e começou a ter um ibope. As pessoas que foram contratando, começou a ter uma recompra muito grande. Aí teve gente que toda vez que receber alguém em casa, já pede com a gente lá uma tábua de frios. Aí essa pessoa que pediu tábua de frios, que gostou, de repente tinha um batizado da família dela. Ela perguntou, vocês fazem o batizado também? Fazemos. E a gente começou a pegar eventos também. Então, como fazer na ilha gastronômica e como buffet também. Fizemos já casamentos. Isso um pouco mais de um ano. A gente, em julho, agora completou um ano da loja. Então, nós começamos a fazer muitos casamentos, aniversários, batizados, inauguração de loja, mudança de coleção às lojas. Então, começou Divinópolis, aí agora tá em Belo Horizonte, aí tá saindo de Divinópolis, aí começando a expandir isso, sabe? Esses dias mesmo pra trás, em uma semana, foram 2 eventos diferentes em Belo Horizonte. Eu achei isso tão bacana, sabe? Porque hoje em dia, sem a gente fazer uma publicidade, só ali no Instagram, só a questão. A publicidade nossa foi só Instagram. interessante demais. Como que ouvir o cliente, né? Porque Exatamente. se o primeiro cliente que te perguntou se você fazia a tábua e você não fizesse, você não experimentar. Não, eu só vendo o material. E ficar por isso. E muitas vezes talvez ele nem compraria, né? Ele ia procurar alguém que fizesse pra ele. Ele ia talvez trazer essa oportunidade de outro negócio para outro cliente, outro Sim, porque isso é tudo aqui, tudo que faz, que vai dando certo. Aí tem gente que fala assim, que sorte, né? Deu sorte. Deu sorte demais. Só que é o trabalho que dá, muita gente, as pessoas não querem o trabalho que dá. Né? Não é. Até queria. Fala, não, se parecer pra mim aqui, eu vou fazer. Só que na hora que começa a ter uma dinâmica, uma continuidade, é cansativo. Não é fácil. E as pessoas começam a evitar esse tipo de trabalho. Falam, não, então eu prefiro vender meu produto aqui. Eu não quero cortar nada aqui, não. Porque você fazia um evento, uma tábua de frios, beleza. Agora, você fazer um evento que é para 150, 180, 200 pessoas, olha o trabalho que isso dá. Né? E outra coisa, a gente tem que aprender a terceirizar as coisas também. Tem que ter as pessoas para te ajudar, para começar a trabalhar, melhorar o seu grau técnico ali, começar a colocar pessoas para trabalhar com você. Então, mais pessoas ganhando também e trabalhando com você e te ajudando a entregar o trabalho. Aí, por exemplo, tem buffet que a gente pega, por exemplo, casamento, a gente pegou o buffet completo, com garçom, cozinheira, sabe? Então, o que era o projeto inicialmente, que era só vender o produto. Totalmente. Não, totalmente. A gente virou buffet ali, né? Já virou buffet.
E, e a gente conseguiu essa dinâmica, sabe? De atender, continuar a loja funcionando e também a atender essa demanda. E aí, outra coisa que eu acho interessante. Aí, uma loja chamou a gente para fazer o lançamento, a mudança do lançamento de coleção. Aí nós fizemos. Aí a concorrente viu e já mandou mensagem pra gente querendo uma coisa melhor e maior. Aí a outra viu, já quer uma maior que essa aqui. Concorrência boa, né? Concorrência boa. Mas, tipo assim, querendo novidade. Não, eu não quero. Porque a gente tem aquelas peças lá com favo de mel. Você põe um favo de mel que pingando, assim. Tem o varal de Parma. Aí que tá também, né, Cássio? Não adianta você também entrar pro mercado. Eu acredito, eu vejo dois comportamentos aí, e eu acredito que tem muitos mais. Por exemplo, inovação. Você tá inovando, né? Você tá fazendo de uma forma diferente aquela mesa de frios ali, Sim. né? Então, quer dizer, não foi por acaso que você deu sorte, né? Outra coisa também, eu acredito que o compromisso seu é muito grande, né? Por quê? Porque a gente indica quem a gente gostou muito, quem a Sim. gente ficou surpreendido, né? Sim. Já viu aquela pesquisa NPS que o pessoal faz hoje? Que antes você fazia uma pesquisa de satisfação muito grande. Era várias perguntas para você ver se foi bom ou não um pós-venda, né? Sim. Hoje eles fazem uma pergunta. De 0 a 10, de quanto que se daria, né? De 0 a 10, quanto que você indicaria, né, a empresa do Cássio? Sim. Aí se a pessoa falar, essa pesquisa chegou na conclusão, de 0 até 6, são detratores. Vai falar bem, mas vai falar alguma coisa mal. Eles são muito bons de serviço, mas eles atrasam. Mas vai ter um mas no meio do caminho. Se falar de 7 e 8, são indiferentes. Se falar de 9 e 10, são os promotores, os que vão indicar, que vão... Né? Então, eu acredito demais que da nota que você deve estar obtendo de quem você atendeu com o evento, está entre 9 e 10. Por quê? Porque a pessoa sai dele com aquele negócio assim, nossa, mas foi bom demais. Não, mas esse... Sabe qual é a sensação que superou a expectativa, né? Aí eu tô te falando assim, Sim, se faz sentido pro seu... Faz sentido, sim. E a gente sente também o próprio comportamento, né, na rede social. Dificilmente, eu acho que até hoje, você vê em um ano e pouco, foram umas 2 ou 3 que não repostou, que não postou no seu Instagram particular o que foi feito. Mas a hora que a gente postou, nossa, a pessoa pegou e compartilhou no dela. Mas normalmente ele é orgânico também. Eu vou sempre contratar, por exemplo, fazer lá uma ilha gastronômica, seu negócio, e você mesmo lá, o Instagram da empresa, filmar, postar e me marcar. Tem gente que já postou e nem me marcou. Postou tipo, porque achou muito bonito, ficou muito bacana, ficou muito gostoso. E então foi natural, foi orgânico. E sem pedir troca de nada, sabe? Tipo assim, nenhuma permuta. Isso é a prova da satisfação, né? Exatamente. Assim, que tá atingindo o alvo, né? Exatamente. Aí, e começou, eu falo em recompra. Eu acho a recompra é um sistema muito, assim, muito legal para você. Um termômetro legal. Um termômetro legal. Que é a pessoa que te compra hoje. E não é um produto que você faz todo dia. Né? Não é uma carne que você vai comprar ali, fazendo no dia a dia, no almoço. Não. É uma coisa que você faz. É um evento especial. Especial. Né? E toda vez que você vai fazer evento especial, você lembra da gente, contrata a gente, contrata a empresa, então você pensa assim, não, então a recompra, eu chamo de recompra. A recompra ela tá funcionando, né? O nosso trabalho tá funcionando, porque e da outra, costuma ser na segunda ou na terceira vez, já nem pede mais orçamento. Sabe também que o preço é justo, sabe? Que não tem exploração, a gente não tem essa coisa. Não tem surpresa. O preço eu observo também que fica em segundo plano quando atinge muito bem a expectativa, né? Ou supera, né? Sim. Porque se a gente comparar preço, vai ser mais barato ele no supermercado comprar, fatiar, montar, comprar os insumos. Agora, a experiência de pegar o negócio pronto, com todo carinho, todo cuidado e tudo, tem um valor muito grande em cima. Então, né? mas acontece também que se a pessoa for comprar tudo que a gente coloca, se ela for comprar no supermercado, ela vai pagar mais caro, você acredita? É porque a compra Tem que comprar no varejo. E outra, ela compra também quantidade maior que não vai usar. Entendi. Você não gasta. É porque você pega uma peça e compartilha com diversas Então eu coloco assim, por tábuas. exemplo, uma tábua de frios vai ter lá 4, 5 tipos de queijo.
três, quatro Você tipos. usa a fração de uma peça. Sim, então tem peça que é peça grande, você coloca, você usa menos, então a pessoa ela tem acesso àquele queijo pagando menos. Se ela fosse montar, ou ela ia ter que colocar mais de um e não colocar de outro, ou então ia sobrar. E ficar mais caro de todo jeito e não ter. Porque tem uma lógica, né, para montagem, para ficar visualmente bonito também, né? E a questão que hoje todo mundo quer impressionar seus convidados, né? Você não quer fazer um negócio meia boca, né? Você quer uma qualidade ali de uma apresentação que a pessoa, quem olha, fala assim, nossa, mesa bonita, que mesa chamativa. Então, isso vem acontecendo também. É igual, só voltando um pouquinho aqui, impressionante, todo show de casamento, formatura e festa de 15 anos, festas particulares, todos, não falha um. Eu sou abordado durante o show ou na segunda ou na terça-feira após o evento. Abordado eu sempre sou, as pessoas pegam um cartão comigo ou pegam o contato. Mas na semana subsequente, pô, é batata. 3, 4 contatos pedindo orçamento, de noivos que estavam lá, ou formandos que estavam na festa, querendo já um orçamento. E acontece isso também com a gente lá na YOY sobre isso, porque quem vai, experimenta, come, e que são coisas diferentes, porque tem coisas também que você não acha no mercado tão fácil, não, sabe? Que a gente coloca. Aí a pessoa sempre pega, a gente já deixa cartãozinhos lá do lado das mesas e tudo, porque sempre entra em contato também, por indicação, eu tava na casa de fulano de tal, tava muito gostoso, você faz para mim um orçamento, é para tantas pessoas, tal dia e tal. Então parece que é igual, é orgânico isso, sabe? Então, talvez se eu tivesse gastando muito com publicidade, beleza, aumenta seu número de público e tudo, só que essas pessoas que estão entrando em contato são aquelas pessoas que já vão querendo o seu produto, né, por indicação, que aproveitou, Você vê, acho, o marketing não fazer bem feito, né? fazer bem feito. Porque aí fica aquele negócio, ó, eu vou indicar porque superou a expectativa, né? Eu acredito que Sim, tá superando, porque assim, a gente sempre tem uma expectativa de determinado produto, né? Às vezes a gente tem aquilo criado na cabeça. Chega lá, é além do que a gente esperou, superou a expectativa, a gente fica encantado, né? E sim. fica querendo divulgar. Igual quando a gente encontra pra tomar uma, e um começa a falar de um negócio, não, mas eu fui no lugar, foi bom demais. A gente Sim. sai fazendo propaganda mesmo, né? Verdade. E acaba que muitas vezes você está lá presente, aproveita, né? E experimenta isso. Ou alguém que experimentou, que contratou, faz, cara, eu fiz, muito bacana, preço justo. Porque o preço é justo, sabe? Eu penso assim, pelo que o efeito, e o efeito, porque é feito e o efeito que dá, o preço é muito bacana, cara, sabe? Então, essas empresas, principalmente empresa, todas as empresas que contrataram, sempre, todo evento que ia fazer, contrata a gente novamente. Depois eu te falei, deu na segunda, terceira vez, já pede para fazer. Nem orçamento não pede mais. Porque sabe que não tem exploração. Sabe que vai ser Bem e feito o e o preço justo, sabe? Sem querer explorar. Ô, Cássio, agora eu tô pensando uma coisa aqui. Eu acredito muito, falo muito na minha palestra, Hum, que a gente é o produto do meio. Então, assim, a gente aprende muito com quem a gente anda e a gente compartilha e a gente cresce junto com os nossos relacionamentos e com as nossas companhias, né? sim, E também alerto muito, a gente toma cuidado com o que a gente compartilha nossos desafios, principalmente no empreendedorismo, porque essa pessoa pode dar uma dica de ouro ou pode também te prejudicar, porque às vezes ela não está preparada para te ajudar, né? Aí eu fico pensando no encontro familiar de vocês, né? Você é sogro da Luana Canto, não é isso? sim, Pai do Thales Maia, que sim. também tem um grande sucesso. Irmão do Sávio. Então, assim, vai rolar um papo ali de negócio, não vai? Na hora que vocês encontram? Depende do tipo de evento, sabe? Se for um show do Thales, não tem jeito, né? Aí, quando a gente encontra, por exemplo, uma confraternização de família, aí a gente até evita um pouco, sabe, de conversar sobre isso. O assunto, quando envolve mais gente, a família tá cheia, a gente tem que aproveitar o momento. É meio que policiar, né? Igualzinho deixou o telefone no canto, deixar negócio de um lado, Não, né? você pode entrar no meu Instagram, você vai ver, dificilmente você vai ver eu postando que eu tô num barzinho, eu tô com amigos não sei o quê, eu tô tomando uma que não sei quem, eu tô passeando. Eu largo o telefone.
Eu tenho que aproveitar o momento. A gente pode registrar? Pode registrar, isso é normal. Só que eu não gosto, sabe, de ficar... E, por exemplo, igual quando encontrava a nossa turma da academia, como cada um estava em um segmento diferente, a gente tinha que conversar assuntos que agrada todo mundo ali, né? Que todo mundo pode participar, para ninguém ficar excluído da conversa, né? Verdade. Mas isso era natural, naturalmente. A gente não ficava escolhendo, vou falar esse aqui, porque era natural. Aí, e acaba que também a gente volta à quinta série, né? A quinta série nossa aflora, a gente... Verdade. Aí a gente vira tudo molecote lá, né? E isso era o bom. É o Então, divertido. era o né? leve. Então, tipo assim, hora nenhuma tinha essa questão de chegar um pro outro e falar, nossa, cara, eu tomei um prejuízo, assim. Dificilmente. Quando tinha, era uma conversa mais paralela com aquele ali que tinha mais, que podia te ajudar mais sobre isso, né? Então, na família também é assim. Igual, por exemplo, muitas vezes, quando eu tô recebendo só o Thales e a Luana lá em casa, aí a gente tem aquele momento de falar sobre algumas coisas do cotidiano profissional ali, do que acontece, mas normal, e muitas vezes a gente nem fala sobre isso, sabe? É simplesmente volta a quinta série também e Curte o momento. curte o momento. E não sei se você sabe, né? A Luana tá grávida. Sabia não? Você é vovô. Que isso, que notícia boa. Pois é. Vai vir a Parabéns, Diana. velho. Obrigado. Nossa. Eles fizeram tudo certinho, no prazo certinho, e me pegaram de surpresa. Eu tava em casa, lavando carro, num Nossa. domingo de manhã. Aí eles chegaram lá mais ou menos no horário de almoço, assim. Aí, pai, eu pensei que ele ia pegar meu carro pra ir viajar nele. No final de semana anterior ele precisou, eu emprestei o carro, achei que ele tava indo buscar o carro de novo. Aí ele falou, não, pai, é o seguinte, vocês vieram almoçar comigo? Entra, tal. Quando vê, a Luana tava junto, né? Eu falei assim, Luana, vem também e tal. E eu lá tudo suado, lavando carro. Aí chega... Nem sonhava. Não sabia, né? Aí eles chegaram com uma caixinha assim, ó. Aqui, Ana, viemos trazer pra você e tal. Aí eu comecei a ler assim, aí tava assim, oi, vovô Cássio. Aquele ali eu já parei de ler o resto, aí ali eu já... Nossa. Ali eu já fiquei emocionado. Você tá, sério isso? Sério, cara. Nossa, mas foi... Aí foi que abraçamos e choramos e rimos e tá sendo aguardado assim com muita felicidade, sabe? Aí você vai ter o privilégio de ser vovô tão cedo, né? Pois é. Mas aqui, naquela semana, essa semana, tem um amigo meu, eu sigo ele no Instagram e ele também, ele é da minha idade. E ele posta muita coisa ele na academia, porque ele descobriu isso agora também, tá treinando, então eu tô vendo ele tá entusiasmado. Ele posta muita coisa na academia e ele postou ele em casa com o netinho dele, pequenininho. E a filha dele é da idade do Thales. E os dois, inclusive, a gente viajava quando a gente passeava juntos, os dois eram da mesma idade, brincavam os dois. Aí eu pensei assim, nossa, olha pra você ver da minha idade, ele já é vovô, será que um dia eu vou ser vovô? Pensei assim, falei com ninguém não. Isso E na mesma semana. Na mesma semana, só que ela já tava grávida, ela tá com quase 4 meses já. É porque ela esperou tudo, guardou a surpresa. E então foi assim, foi muito emocionante. Imagino tanto que foi difícil de segurar essa notícia. Aqui, a Antônia, a minha caçula, tem 3 aninhos, virou tia, com 3 anos. A Giovana, com 12 também, virou tia. E pegou a família de surpresa de um lado assim tão legal, tão positivo, cara. E criança, é muito bom que une demais a família, né? Nossa, impressionante, o tanto que traz alegria e une a família. E faz a gente voltar na quinta série que você falou, né? Exatamente. Porque quando você tá no meio de criança ali, o assunto fica mais leve, as brincadeiras são diferentes, Sim. né? Não, você pode ser quem você é, né? Assim, você pode ser criança, né? Pode ser criança, entendeu? Você pode brincar ali de carrinho com a criança, você pode brincar... Teve uma vez, a Giovana tinha a idade da Antônia, agora a Giovana tinha seus 3, 4 anos de idade, e a gente tava na casa da minha mãe, aí de repente eu deitado assistindo televisão, começou a mexer no meu cabelo, cara, eu dormi. A hora que eu acordei, eu tava todo maquiado, com um arquinho na cabeça, só faltou colocar brinco, sabe? Mas eu todo maquiado mesmo, tudo... E bonitinho isso, sabe? Ficou bem feito. Ficou bem feito. Eu com uma barbinha assim, maquiado, com uma gracinha. E arquinho, gel no cabelo. É mesmo? Não, eu todo virei uma drag queen ali, sabe? Aí eu postei. Eu tive que postar, cara. Eu achei bacana demais. E tipo assim,
Que bom, você poder brincar com seus filhos, brincar com sua filha. Depois, ela me maquiou 300 vezes. Esmalte, passava esmalte. E brincava de boneca com ela, sabe? Tem que ser assim. Então não tem... E passa muito rápido, né? Passa rápido, cara. Esse é o problema. Você assusta, já tá assim, já tá em fase diferente, né? Fase diferente. Então você tem que... O segredo ali, né? É você dar o berço, né? E criar pra vida. E agora deve ser bom, né? Que diz que voo é bom demais, né? Não. E na hora que o bicho pega, você entrega pros pais, Pô, né? minha ficha não caiu ainda. Só que eu penso assim, mesma coisa de um filho, porém com menos responsabilidades. Então você tem que... Mais leve um pouquinho. Mais leve, você pode curtir mais e... não pode dar refrigerante, não. Beleza. Deixa comigo. Não, você tem que ser o vozão ali, sabe? Da criança falar assim, não, meu vô é espetacular. Adoro meu vô, adoro ir pra ficar com ele. Né? Só que hoje em dia a gente vai ter que olhar até isso, né? Porque você vai ter que diminuir sua carga ali de trabalho para você poder ter esses momentos também. Né? Acaba que chega aqui a fase que você vai ter que ter, sim, talvez aumentar o preço, né? Isso, e reduzir a quantidade, né? Exatamente. Eu acho que é um ciclo normal que acontece na família, né? Sim. Então, assim, fiquei 17 anos empreendendo sem ter filho. Aí nasceu minha filha e minha vida mudou. Agora eu quero dar atenção para ela, eu tenho que ser melhor no meu trabalho para me voltar mais cedo para casa. E teve um negócio, um dia que eu fiquei muito marcado, até arrepio de lembrar, que emociona lembrar. Eu tava num cliente, era uma sexta-feira, tipo 18 horas, uma coisa assim, e ele virou para mim e falou assim, você não tem filho não, né? Do nada. E assim, não, é um cara, admira demais. E assim, era um cliente que eu tô com um problema na internet aqui, não vou ir olhar pra você. E o negócio foi dando problema, não resolvi. Eu assim, quando eu pegava o osso, eu não largava, não. Eu vou resolver esse problema, tô indo. Missão dada, missão cumprida. Aí virou pra mim e falou assim: você não tem filho, não, né? Eu falei, não tem não. Por quê? Não, até uma hora dessa aqui na minha casa, numa sexta-feira, você não tá doido pra ir embora? Aí eu fiquei, aquilo mexeu comigo. E ele depois veio conversar comigo outras vezes aqui. Deixa eu te falar, repensa nisso. Eu já tinha quase 12 anos de casado que não tinha filho. Foi o processo contrário. Eu demorei muito a decidir, né, a ter filho. Eu fiquei pensando naquilo, cara. E as coisas foram mudando até o momento da gente tomar a decisão, né? De ter filho e tal. E aí hoje eu entendo o que ele tá falando. Porque a gente fica doido pra voltar pra casa. Verdade. Doido pra chegar em casa, pra pegar, pra dar um beijo, pra apertar, né? Então assim... Aí eu fiquei marcado com o que ele me falou. Hoje eu encontrei com ele outro dia na rua, né? Até um delegado aqui da cidade, eu encontrei com ele na rua e falei assim, oi, agora eu corro pra casa todinho. Verdade, você muda muitas coisas, você começa a interagir com outro público, né? Começa a entender outras... Criança, cara, eu acho bom Voltar demais. a ser criança, Voltar a ser criança. É bom demais brincar, né? Agora, aí eu tive o processo, por exemplo, com videogame. E quando eu era criança, era mais difícil o acesso a videogame. Na época tinha o Odyssey e o Atari. Tudo muito caro. E era diferente, né? O esquema ali as coisas foram progredindo e tal. Quando o Thales era pequeno, eu comprei um videogame, mas sabe aquela sensação que eu tava comprando pra mim? Sim. Porque eu não tive. Tá? Sabe, eu ia jogar na casa dos coleguinhas. Lá em casa, que eu lembro que o único videogame que a gente teve lá em casa foi o telejogo. Você lembra do telejogo? Lembro, uma bolinha assim. Algumas bolinhas. Não vou falar muito, eu já falei idade, nossa, né? Então, mas Aí tinha o telejogo, cara. Aí e eu lembro que eu ia pra casa dos coleguinhas pra ter acesso ao Atari, que um ou outro tinha, sabe? E eu lembro que todo amigo meu, eu era doido pra jogar aquele negócio autorama, ferrorama, aqueles negócios, tudo, brincar com aquilo. Todos eu chegava, tinha sempre uma caixeta lá aquela da máquina, né? Do trem. Quase que um quarto pra montar. Aí sempre falava assim, não tá funcionando, não. Só que eu acho que eles falaram que não tava funcionando pelo trabalho que dava pra brincar. Porque a gente tinha pouco tempo pra brincar, né? Iam trabalhando montar aquilo. Então, mas sempre não tava funcionando. Eu ficava babando aqueles... Tinha a mineirinha lá na Rua Goiás, que a gente entrava lá no fundo, lá tinha as caixas maiores de autorama. Autorama do Nelson Piquet. Nossa, aquilo ali me matava, cara. Era um sonho que eu tinha. Aí quando o Thales estava adolescente, criança, aliás, eu comprei um videogame. E
a gente começou a jogar muito videogame junto, FIFA, Resident Evil, que ele gostava. Ele tinha medo, ele ficava atrás de mim escondendo assim. Fazia eu que tinha que jogar, que eu tinha medo e tal. E foi muito legal essa lembrança nossa. Toda vez que a gente lembra disso, a gente se emociona, foi legal e tal. Aí quando eu tive a Giovana, aí a Giovana eu comecei, ela também com seus 3 anos, eu comecei a colocar ela, começar a jogar com ela, ensinar um joguinho infantil ali, mas eu comecei a jogar com ela e eu acho que ela desenvolveu muito rápido e ela começou também, e a gente teve essa fase também, consegui ter com ela essa fase também de brincadeiras de videogame, ficar o pai e filho, né? Pai e filha. E agora com a Antônia tá com 3 anos, eu comecei, agora só quer saber de jogar videogame. É mesmo? É. Então, Desenvolve bastante, ele né? desenvolve também acho que a afetividade, assim, sabe? Ela, se você perguntar pra Giovana, pro Thales, o que você lembra do seu pai? Então, tenho certeza que uma delas vai ser dessa presença, de ficar junto ali jogando videogame, sabe? De brincar muito. Quando não era videogame, era Tem muitas futebol. pessoas que falam disso, né? Mas tem muitas pessoas que colocam a criança com videogame pra, tipo assim, pra dar um sossego, né? Não, aí você tem que participar. Quando você participa, é É diferente, né? diferente, sabe? É Porque uma aí. interação, né? Exatamente. Então, porque hoje muitas vezes pega o celular, os meninos dá sossego, aí põe lá no videozinho no YouTube, não julgo, porque eu faço isso também. E tem hora que não tem jeito, não. Você tá precisando de um. Tem hora que a horror, né? Não, você tá precisando disso, no sossego. Então, isso aí tem hora que você tem que fazer isso mesmo. Não é pra fazer. Eu faço. Mas a questão do videogame é a mesma coisa. Você dá uma bola pra criança, e ela lá sozinha, ela não vai jogar com a bola, cara. Ela vai dar uns 3, 4 chutes ali e vai enjoar. Agora, se você estiver disposto a ir lá jogar com ela, aí essa bola vai ter serventias presente. Esses dias pra trás, eu fui no aniversário de um filho de casal, um amigo nosso. Aí a gente tava saindo de casa. Eu falei assim, eu falei com a minha esposa, você comprou presente? Nossa, esqueci de comprar o presente. Como é que faz? Eu falei, não, comigo. E já era 9 horas da noite. Cara, eu comprei uma bola de futebol. Mas eu já fui com essa ideia, vou comprar uma bola. E chegou lá, comprei a bola e veio. Entreguei pra ele, que ele pegou. A festa, ele já começou a jogar bola. Ele ganhou um monte de presente, um monte de coisa. E tinha parquinho lá no aqueles parquinhos, esses espaços que tem kids, né? Acabou. Virou o negócio com a bola lá, cara, que eu fiquei impressionado. Então, lá tinha videogame, fez jogar de graça lá, né? Coisa. O parquinho, aquela criançada, aí tinha na pipoca, cara, largaram tudo A bola tem uma interação pra muito jogar legal, bola. né? Eles interagem, né? Então, se você puder ser assim, você pode fazer isso com seu filho, entendeu? É. Então, deu uma bola, vai jogar bola com ele. Deu uma bicicleta, ajuda ali, ó, ou se você for pedalar junto, ou se não, ajudando ele, empurrando, ficar junto. Você dá um presente, um brinquedo pra criança e pra ela te dar sossego, vai durar pouco a interação dela com aquele brinquedo. Agora, se você der o brinquedo, um videogame, por exemplo, e sentar ali pra jogar, ensinar, isso aí o resto da vida vai marcar essa criança, sabe? Eu tenho umas experiências com a Lívia, com cabaninha. Eu adorava cabaninha, minha mãe fazia cabaninha pra gente. Todo mundo, né, cara? Aí, um dia eu fui fazer com ela, na pandemia que foi ótimo, né? Arrastava o sofá pra frente, ou eu Pegava amarrava com corda, amarrava um cobertor no outro, costurava com uma linha de pescar, mas ficava aquele tamanho da cabaninha, colocava a luz, essa luz que liga na Alexa, acende a luz, a Alexa acendia lá. Mas tem que ver que diversão. A Grace xingava, vai ficar uns 5 dias que a cabaninha lá. Vai ficar marcado pro resto da vida dela, isso aí. E aí vai acontecer que um dia, quando ela estiver lá adulta lá, vai fazer com a criança dela lá, né? Com a filha dela, com o meu futuro neto, né? Ela tá com quantos anos? Ela vai fazer 5 em dezembro. Então, ela já vai estar na época já de querer te maquiar já. Você vai ser maquiado, pode ter certeza. Vou passar por isso, né? Você vai passar por isso e vai adorar. O dia que aconteceu, eu vou mandar pra você aqui, ó. Aconteceu. Você vai adorar, cara, porque qualquer coisa que você puder. É bonitinha falar que quando vai sair, ela fala assim, papai, vou lhe maquiar. Ela senta lá na cadeirinha que a madrinha dela deu pra ela, na mesinha lá e vai lá. Bonitinho demais, sai tudo torto e tal, tudo.
fica toda feliz e vai, eu tô pronta, papai. Vai acontecer o dia que ela vai, eu vou ser o modelo, né? Pai, pode ter certeza que pra ela, a gente é referência. É. E ela interagindo com você, ela te maquiando, ela tá tendo um upgrade ali, sabe, na carreira dela. É, né? Conseguir algo difícil, né? Porque ela vê a gente falando de negócio, trabalhando, saindo, acorda de manhã, vai trabalhar, chega à noite, né? Então, tem uma visão nossa. Quando ela consegue ver que você não é só aquilo, você chega lá, você está disposto, inclusive a ser maquiado, porque não é coisa de, né? Na cabeça dela é coisa de mulher. É. Então ela tá maquiando o pai dela. Porque ela podia querer maquiar sua mãe. Não, mas pra ela só vai valer se eu maquiar o pai. É. Então ela vai O em dia que cima. aconteceu, eu vou te contar, ô Cássio. E não vai demorar, não, você vai ver. Isso é sem você forçar, sem fazer nada. É, De repente, você vai ter essa abordagem. é. Papai, posso passar um batom? Começa assim, vou te passar um batom. Vou te passar um não sei o que. Quando você vê, já tá de arquinho, todo enfeitado, prontinho pra foto. É, mas isso aqui é ser pai, né? Hum, Essa eu nasci pra ser pai. proximidade, né? Eu nasci, cara, pra ser pai. Eu gosto mais. Sempre assim. Eu fui pai em várias idades, né? Comecei com o Thales muito novo, a Giovana intermediário. Quando a Giovana nasceu, eu tava com 36. O Thales foi com 21. Giovana, 36. E agora a Antônia tava com 44. Então, são idades diferentes. Mas a minha interação, assim, eu tentei sempre, sabe, ser o máximo de tempo possível com eles. A gente tem que ter principalmente quando é mais criança, incentivar a esporte, né? A poder fazer igual o menino, fazer um balé, jogar um futebol, dentro de casa, para ter até para ter uma tranquilidade dentro de casa. Você ensinar a criança a jogar um videogame, jogar com ela, você vai ver. Ela começa a te respeitar até mais, assim, sabe? Que você é o parceiro dela. Fica seu amigão. Com certeza. Teve outro amigo meu que falou a mesma coisa. Ele falou que a filha dele é mais velha que a Lívia um pouquinho. Chama Lívia também. Ele falou assim, eu tô na fase boa demais. Eu jogo videogame com a minha filha, que é uma diversão. Escolhe uns jogos lá e tal. E ele falou comigo demais. Ele falou, nossa, você vai comprar pra você vai ver. E tem aqueles legal, né? Aquele que você... Kinect, né? Acho que é o Kinect que você... Sim, interage ali. Você interage com os braços e tal. Sim. E joga como se estivesse dentro do jogo, né? Dentro do jogo. Eu peguei alguns jogos, por exemplo, com o Thales, um jogo que fez muito, foram 2 jogos, né, que eu falei, fez muito sucesso. Pra ele foi o FIFA e o Resident Evil. E já era questão de mexer com a imaginação, né? Aham. O zumbi, aqueles negócios todos, tá? Ficar morrendo de medo. Aí com as minhas filhas, eu já comecei, foi com joguinhos tipo Smurf, de princesa, sabe? Lego. Não, faz o maior sucesso também. Então, né? faz o maior sucesso. E, por exemplo, os jogos que a Giovana jogava, a Antônia tá jogando hoje. Sabe, assim, mesmo entusiasmo. E pode perguntar, assim, né, pra qualquer um deles, que se perguntar assim, algum momento bom com seu pai, eu tenho certeza que eles vão tocar nesse assunto. Desses momentos que a gente sentava pra jogar videogame. Com certeza. Ô, Carlos, teve muita dica de ouro aqui, viu? Como ser pai, como empreender, como superar crises. Eu queria que você deixasse uma dica de ouro para quem tá passando perrengue, né? Tá lá começando um negócio, tá passando perrengue e que, assim, qual que seria uma dica que você pode passar para essa pessoa para ela persistir nos negócios? Então, a dica, ela é muito sucinta, assim, né? Porque ela pode servir pra uns, pode não servir pra outros. A realidade de um é a realidade de outro, diferente e tal. Mas eu acho que na vida, em geral, dependente se for questão financeira, ou amorosa, ou familiar, primeira coisa é fazer tudo de boa fé, sabe? Tudo que você faz de boa fé, uma mentalidade positiva, eu acredito muito na lei da atração, sabe? Na lei do retorno. Então, tudo que você puder fazer com boa fé, já a garantia de dar certo já é muito grande. A segunda coisa, em hipótese alguma, por maior que seja a tentação, nunca prejudica as outras pessoas. Você pode levar vantagem naquele projeto, mas a lei do retorno, ela é implacável, sabe? Ela
E você vai andar para trás, você vai dar um passo para frente, mas vai dar alguns para trás em outras coisas. Então, uma coisa também muito importante, você não passar a perna em ninguém, agir de boa fé, um dia de cada vez. Fase ruim acontece com todo mundo. A gente fica achando que é só com a gente. E outra coisa que antigamente me aborrecia muito é a questão que você vai avançando a idade, aí passou dos 30. Aí você vê um coleguinha seu que já tá muito acima de você financeiramente, tem muita coisa, você ainda não tem nada, ou você ainda tá caminhando, aí você começa a comparar. Isso é o maior erro que tem, porque igual eu te falei, cada um é uma história. Então, ele pode ter tido ali uma ajuda financeira no início, que você não teve, né? Ou ele pode ter um tino comercial para aquilo que você não tem. Então são vários fatores. E se você for comparar, você vai com certeza ficar frustrado. Isso aí é fato. Então, não fica comparando, sabe? Vai fazendo o seu esquema e seu coração vai te falar se tá bom, se não tá. A gente tem que saber também encerrar a atividade, se for preciso. E todo mundo tem seu ciclo, sabe? A vida é cheia de ciclos. Então tem um ciclo encerrado, não adianta você forçar. É igual um casamento falido, não adianta, dificilmente, depende do motivo, né, do que o casamento tá assim, dificilmente ele vai retomar novamente como era, já foi, talvez nunca foi, você nunca sabe. Então, para tudo na vida, é boa fé, não fazer mal para ninguém, verdade sempre, por mais que ela doa, a verdade tem que vir sempre, e um passo de cada vez. E momentos difíceis vão vir, nada é para sempre, tudo é passageiro. Top demais, viu? Dá pra a gente refletir bastante sobre essas dicas, porque realmente você resumiu a trajetória do empreendedor, né? Ele tem suas fases, e às vezes essa dica que você trouxe também, da gente não ficar reparando muito e comparando, né? Tem uma frase que fala assim: não compare o capítulo número 1 seu com o capítulo 20 do outro. Né? Às vezes o outro já está com uma trajetória ali de mais Sim, tempo, com mais erros e acertos e tudo, né? sim, E às vezes a gente perde a energia nesses momentos aí de comparação sim. e sente inferior e com isso não pega o nosso melhor. E outra coisa, a vida ela é muito simples. Se você souber viver, a vida é muito simples. Você não precisa de muita coisa. Então, tem Verdade. muita gente que se frustra por bens materiais e por não conseguir bens materiais. Só que o cara, ele tá com tudo na mão, sabe? Ele tá com saúde para trabalhar, ele tá com seus parceiros, tá com a família a favor, ele tá com tudo para se dar bem. Sabe algo interessante? Aí de repente ele comete até o é que chama? Nota, Sabotagem? autossabotagem. O cara tá aqui com a maquininha dele redondinha, ele vai desviar esse capital aqui pra comprar um carro igual ao do concorrente dele, ou melhor. Ele tem que mostrar o status, que o carro tem que ser. Depois, o amadurecimento, ele vai mostrar pra ele que não tem isso é uma bobagem do mundo. Você tem que pensar o seguinte: o que você tá oferecendo? Se você tá sendo contratado por aquilo, tá sendo entregue? Você tá tendo a recompra desse produto seu? Você tá conseguindo esse feedback positivo do seu cliente? Cara, vai de boa fé, vai ali que você vai conseguir. Tá? Vai dar certo. Verdade. Entendeu? Você não preocupa com o resto, não. Ó, não tô julgando, não. Você quer comprar um carro bom, você quer uma viagem bacana e tudo, cara. Todo mundo tem que fazer. Só que é o seguinte, tem que estar no seu projeto. Não Tá fazer no pelos momento, outros. né? Não fazer pelos outros. Porque senão vai ser frustração. Ah, eu vou pra tal lugar lá, porque lá todo mundo fala que é bom demais e é caro. Então, eu estando lá, eu vou mostrar que eu sou bala. Só que talvez aquele que eu te passei não é o passeio que você precisa pra você. Então você vai gastar dinheiro, vai se frustrar e vai voltar infeliz ainda, cara. Vai gastar uma grana, vai voltar infeliz, entendeu? Verdade. Então, é fazer o que você gosta. Primeiro, é fazer o que você gosta. É assim, é na simplicidade. Não tem que preocupar com essas coisas. E o restante, é igual eu te falei da academia lá atrás. Ó, seu resultado, seu exame tá legal, você tá melhorando os seus exames, você tá melhorando a sua disposição, você tá dormindo. E também não adianta você ter tudo e não conseguir dormir à noite. É. Então, você dormindo bem, tá alimentando bem, tá tudo ok. Cara, o resto é consequência. Você vai ter um carro bacana, a empresa vai crescer,
você vai conseguir trocar, né, comprar uma casa, sei lá, seu projeto, seus sonhos, vai conseguir fazer aquela viagem legal, mas isso vem a consequência, sabe? Não tem que ter pressa para isso. É questão de tempo, né? E parar de pensar também, não, a hora que eu conseguir atingir tantos X por mês de faturamento, aí eu vou ficar feliz. Não, agora, já tem que ser feliz agora, você tá com tudo na mão para ser feliz, né? Agora já tá funcionando, Já tá né? funcionando, vamos aproveitar o caminho. É verdade. E vamos fazer história pra gente rir disso, porque dificilmente você tem um perrengue e depois ele não vira caso pra você contar e todo mundo dá risada junto com você. Com certeza. Não é? Isso que é o massa. O perrengue vira... As coisas boas a gente até esquece, né? Agora os perrengues a gente não esquece. Não, e vai divertir todo o pessoal vai rir. Porque hoje em dia é isso, né, cara? A vida nossa, se você não levar na moral, na comédia que eu digo assim, fazer... poder rir disso depois, né? Dessas coisas que acontecem, os perrengues e tal. É muito importante isso. Tem que ter a leveza, né? Leveza, acaba que sempre. a gente vive aquela vida meio assim, pesada, meio, né? Não, meio ranzido e vai ver, passou. E nunca vai parar naquilo, né? Hoje em dia, eu vou quitar esse aqui, eu vou ser feliz. Mas nesse processo, já vai arrumar outro negócio pra você quitar aqui. E isso não para, não. É a vida inteira. E a vida do empresário é isso, né? Momentos muito bons e momentos difíceis, né? Sim. Então, e nos momentos difíceis que você se encontra, né? A gente mostra para que veio, que é onde que surgem as ideias bacanas, que a gente sai do comodismo, né? Isso é mesmo. E nessas horas. De verdade, é nessa hora que a gente reinventa. E outra, você começa a perceber também, você tem que valorizar essas pessoas que estão do seu lado nesse momento difícil. Isso é muito importante, porque quando você sai desse momento difícil, que você dá a volta por cima dele, essas pessoas, elas têm que estar com você também. Você tem que levá-las com você também, sabe? Isso é muito importante. Você reconhece tem que valorizar. Muitas pessoas. Exatamente. Tem que valorizar. Trajeto. Esse aí, Cássio, foi um prazer, uma honra. O prazer foi meu, bom demais. Com vontade de voltar lá para aquela academia maluca nossa lá. Não, vamos marcar. Vamos reviver, pelo menos uma vez por semana. A gente tem que arrumar uma agenda aí pra gente voltar aquela resenha esportiva, né? Pois é, não, e acaba que dá dois resultados, né? Faz bem pro corpo e pra cabeça. Pois é, cara, porque eu percebi que na pandemia o que a gente teve muito de problema é que a gente perdeu aqueles momentos de encontrar com os amigos e quantas vezes a gente tá com algum problema e compartilha, a pessoa fala, não, cara, peraí, eu já passei por isso é assim mesmo, tal, não sei o quê. Você sai de lá resolvido, né? É uma terapia, né? Então, acho que realmente a gente tem que... Não, e muitas vezes a gente encontrava lá, por exemplo, eu tava num astral mais elevado que o seu, ou o seu mais elevado que o meu, contamina positivamente. Verdade. Sabe? Aí você chega assim, tá lá todo mundo rindo e tal, você entra naquilo, quando você vê, você já extravasou, você já tá no mesmo ritmo que vocês todos, e já marcando coisas, já querendo encontrar pra marcar, pra gente tomar uma. Eu lembro uma vez, a gente marcou que a gente fazia uma maratonazinha, você lembra? Uma mini maratona. E no final dessa maratona a gente ia tomar uma. Ia tudo passar mal, né? Porque desidrata. Só que a gente... Aí é a quinta série. Mas, enfim. E acaba que eu tenho amizade com todo mundo até hoje. A gente não tá treinando mais. A gente precisava de voltar a fazer isso, que é uma higiene mental. Com certeza. Fica a dica aí, né? Vai pra academia, faça amigos que leve isso aí pro resto da vida. Aí. Vamos aqui qualquer dia. Vamos mandar mensagem pra turma, vamos reorganizar isso aí. Já estamos marcando com ele o episódio aqui, nós vamos levantar isso aqui e fazer acontecer. Eu vou esperar isso acontecer, não? Já vamos marcar de uma vez? Aí, vamos. Né? Não, e tá todo mundo aí, ó, no contato. Né? O Marquinho, lá da House Buffet, da Connect, o Túlio Valente, né? O médico. Doutor Túlio Valente. Na agenda, né? Voltar lá, chamar o Henrique também, fotógrafo. Tem uma turminha lá, né, cara, que foi muito legal. É isso aí. Aqui, quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Fala para compartilhar para aquela pessoa que está empreendendo, que está passando perrengue, que está tendo sucesso, para ver os insights que a gente trouxe aqui. E deixa as portas abertas aqui para uma novidade, uma nova música do Taz. Um dia chamar o Taz aqui para falar sobre a trajetória dele, vamos sim, das músicas. Tocar umas modas aqui. Fica o convite aí para deixar para a gente um registro aí. E chamar o Sávio aqui também, cara. O Sávio tem notícia. Com certeza. A estrada dele ali tem muita história. Com certeza, tem uma história muito legal para contar. Sim, né? Muito massa, muito massa. Isso aí, gratidão. Gratidão é minha. Isso aí, obrigado. Satisfação. Satisfação. Obrigado.
Até mais, pessoal. Muito obrigado e até um mais, próximo pessoal. episódio.